Assista esse vídeo, alienígenas, estéreo, ciência, com certeza é tudo aqui. A quarta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento De Valor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram, @HopeStoreOficial. Dr. Tiago Ferreira Luiz, Ortodontia e Implantes, o número 1 de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram, @TiagoFLuiz_Odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Comum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra e além. Quando tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Ou algum outro sinal semelhante à internet, que eu também não sei mais. Nós estamos chegando. Por que eu tô falando isso? Porque hoje chegou o grande dia, galera, de nós recebermos de volta aqueles malucos que bateram um papo sobre várias teorias da conspiração, mas quando caiu no papo alienígenas, OVNIs e tudo mais, o papo pegou fogo. Então nós vamos fazer uma parte 2 hoje e o tema vai ser basicamente esse. Eu tô aqui hoje com o Rodrigo Aguiar, meu querido. Seja bem-vindo novamente. Boa noite. Prazer estar aqui novamente. DJ aposentado. E tô mais uma vez aqui com meu parceiro de sempre, Carlos Polvani. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Fala mais perto, Polvani, porque esse microfone não é daqueles melhores. Pronto, tudo bom. Prazer de novo estar aqui. Que bom. É sempre muito bom. Que bom. E hoje nós recebemos um reforço de peso, alguém graduado, alguém com diploma nessa mesa para poder falar um pouquinho mais de propriedade e ser refutado por pessoas que não têm diploma. Deputado não, vamos botar achistas. Com achistas. Boa sorte para ele. Seja bem-vindo, meu querido André. Seja bem-vindo, professor André. Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje e poder ouvir as doideiras dessa rapaziada aí. André, fala da tua formação, que eu falei que você é formado aí. Então, eu sou formado em Física na UDESC aqui de Joinville, licenciatura em Física. Eu tenho curso técnico em Química, enfim, outras coisas, mas a minha formação principal é licenciatura em Física. Estou finalizando meu mestrado agora em ensino de ciências, ensino de física, mais precisamente em ensino de mecânica quântica, que não falei ali, utilizando o Homem-Formiga. Então a gente aqui só para falar disso um dia. Isso. Já tô adorando já. E a minha área de atuação como professor é tentar sempre trazer experiências mais lúdicas, tentar trazer algo mais palpável. E hoje aceitei o desafio aí proposto para tentar conversar com essa rapaziada aí que tem umas ideias meio fora da casinha. É isso aí. É bem assim. O André trabalha aproximando a ciência dos alunos dele ali. Ele fazia algumas experiências e tudo mais, eu acho muito interessante. Mas hoje não tem muita risadinha, hoje o papo é sério. Então, tome o seu Dorflex e vem comigo, porque hoje você vai sair com a cabeça grande aqui. Ou você vai sair mais inteligente ou com uma grande enxaqueca, quem sabe tudo é certo com os dois, tá? Então fica com a gente. Eu queria começar perguntando pro Rodrigão, só pra gente fazer um preâmbulo aqui pra galera, quando é que você começou a se interessar por esse tema de OVNIs, alienígenas e, enfim, coisas fora do nosso planeta aí, vida fora do nosso planeta? Primeiramente eu queria dizer que eu acredito não acreditando. Eu sou um pouco cético, eu não tenho prova, eu tenho uma curiosidade natural de procurar alguma coisa que me abasteça e eu ainda não encontrei. Então eu venho procurando isso desde a infância, na época que o Fantástico era fantástico. O ET Bilu? ET Bilu. O ET de Varginha. O ET de Varginha. O ET de Varginha é um caso muito bem documentado, muito melhor que Roswell, muito melhor do que, né? Tem muita coisa. Acho que a gente pode voltar a falar disso. Eu fui um dos caras que subiu o Monte Cristo para procurar a entrada da Terra Oca. E o que você achou? Que tive conhecidos que sumiram lá, que entraram e não voltaram mais e tal. Então, assim, eu sou um entusiasta, eu não tô aqui para dizer que existe, não tô aqui para dizer que não existe. Mas para me ajudar a questionar. Curioso, eu tô procurando também. Então nós vamos fazer perguntas juntos. Porque é inadmissível que com tantos milhões de galáxias e planetas,
que não haja vida inteligente em algum outro planeta. Que a vida é certeza, né? Que seja um micro-organismo, né? Isso Certo. é óbvio. Mas assim, uma vida inteligente, eu ainda acho muito difícil, a probabilidade é muito pequena de não haver. Agora, se eles vieram nos visitar ou não, é que é a questão. Né? E se alguém sabe disso? E a questão dos sinais que a gente já recebeu, eu acho que tem bastante conteúdo pro programa inteiro, eu não vou me antecipar, né? Mas assim, é simplesmente uma curiosidade natural. Você é um curioso pelo tema. Natural. Maneiro. E você, Pova? Quando é que você despertou? Bom, esse tema aí? isso vem desde a pequena infância, né? Desde lá de antes dos 10 anos de idade. Eu não sou tão velho assim também, mas eu sou bem mais velho. A gente ouvia dos pais, né? Tio, vô, vó, histórias sobre visões de coisas na roça, de disco voador e tudo mais. Então sempre foi. Até porque faz parte do ser humano, né? Busca do desconhecido, que é invisível, mas tem alguma coisa lá. Então vamos descobrir o que é. Fica um pouco meio... O místico. O místico também. Porque fica um pouco meio fora da casinha você ter um monte de coisas aparecendo, um monte de coisas sendo avistadas. Algumas explicações até sendo dadas, mas assim, não existe. Não, peraí. Tem alguma coisa ali. Até o momento de ter visto alguma coisa que eu vi. Você contou no último programa. Eu vi 3 vezes coisas que eu não sei explicação. Então, eu gostaria de saber. Então, por isso que a gente estuda um pouco esse tema, né? É agradável. E você acompanha muita coisa assim sobre o assunto? Dá uma fuçada? Diariamente. Então tu é bem maluquinho mesmo. Diariamente. Não sou, não. Ô, André, e tu, cara, qual que é a tua conexão com esse tema, cara? Vida no espaço, enfim, vida inteligente fora da Terra, óbvios. Qual que é a tua conexão com esse tema? Não precisa dizer o que você pensa ainda. Não, tudo É bem. polêmico o que ele pensa. É polêmico. Mas qual que é a tua conexão com esse assunto, cara? Cara, é que assim como ele comentou, eu acho que é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, desde pequeno, a gente tem essa curiosidade. Será que existe ET? Será que não existe? A gente tem a cultura audiovisual, né? Os filmes, séries e tal, sempre traz um ET e tudo mais. A história do ET de Varginha. E a gente tem contato com essas coisas, né? Então, tu fica curioso para querer entender. A diferença é que, eu acho que diferente talvez de vocês, eu tentei consumir um conteúdo que se baseie mais em fatos. O que de fato a gente pode provar, replicar, comprovar, testar e ir atrás. Então, quando eu ouvi falar disso também, quando pequeno, aparição, não sei o que, a gente sonha e fica, será que existe ET de verdade? Será que não existe? Então isso vai despertando uma curiosidade. Acho que a única diferença aqui é que talvez eu fui para um lado mais... acadêmico da coisa. Talvez científico. acadêmico, Porque tem muita gente séria que estuda isso, tá? Gente séria. Não, sem dúvida alguma. Acho que isso é legal a gente estar falando isso por aqui, porque a gente fala, a gente brinca, diz, coisa maluca. Não é. Não é. Porque tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Tem. Não fala isso. Mas quando tu traz ali, tipo, eu vi e tal, e coisa, a gente tem que, na ciência, a gente tem que poder testar isso, provar, enfim, tudo mais. Então, existem muitos argumentos que a gente dá e discute, eu acho que a gente vai discutir ao longo desse podcast, e isso me interessou e é por isso que eu tô aí. Show de bola. Que bacana, cara. E eu já... meu conhecimento é nenhum, 0,5%. ET de Varginha, ET Bilu e ET do ET Rodolfo. E o filme ET também. Que eu não lembro de muita coisa, mas esse aí é o meu conhecimento. Eu queria saber de vocês, se algum de vocês, tirando o Pova, já teve contato com alguém que teve alguma experiência de ver alguma coisa que não sabia o que era e tudo mais. Não vou falar de abduzir, porque isso aí já é uma viagem muito forte. É um fumo muito forte e perigoso. Mas de saber ter contato com pessoas que... Tirando o Povo falou a vez passada que visualizou e se assustou, e o pai dele... Tem outras histórias. Tem outras? Tem mais. Já vou te deixar contar, então. Não tem problema. Vocês já tiveram contato, você, por exemplo, que estudou com nerd até se formar. Não tem como não ser nerd para estudar física, já fica bem claro. Bem falado. Pô, tem tantas matérias para fazer, escolheram física, me perdoe, vocês são nerd. Tinha galera, alguém que estudou com você, que pirava nesses assuntos e que teve alguma parada assim, ou não? Cara, não, e acredito que eu possivelmente nunca vou conhecer um físico que tenha visto uma aparição alienígena, porque a gente sempre vai buscar a explicação mais plausível. E nunca vai ser se era um ET. Não tô desmerecendo as pessoas. Para de pedir desculpa, cara. Fala os bagulhos. Eu adoro isso, cara. Mas assim, porque o fato de você não ter uma explicação não quer dizer que a explicação que tá na sua cabeça é a verdade. A prova disso é que
A humanidade sempre fez isso, né? Quando a gente não entendia, a gente botava, tipo, foi um deus, foi, sei lá... Um anjo. Um anjo. Os gregos não sabiam de onde vinham os raios, então era Zeus. E tá resolvido o problema. Sim, exatamente. Não tem uma discussão sobre isso. Então, assim... Como assim, não era Zeus? Então, quando você não tem uma explicação, Meu você mundo tende a caiu fazer agora. isso. E como eu falei, eu acho que eu não conheço na área da física e nem fora eu poderia ter, né? Mas na área acadêmica eu não tenho e provavelmente nunca terei. Justamente porque a gente sempre vai buscar a explicação mais plausível. Então, se eu alguma coisa. Não é tão uma coisa tão do achismo ou da crença, é muito mais sobre se dá pra provar aquilo de verdade. Isso. Entendi. E por isso que sempre que você vai ver uma imagem de um alienígena, de um ET, de um disco voador, nunca é uma imagem de um ET ou um disco voador. É um borrão preto no céu. É uma luz estranha que você não sabe explicar. É um momento, sabe? E digo mais, se fosse algo que de fato, isso eu vou soltar agora logo no começo, né? Se isso estivesse acontecendo de fato, o ser humano só tá mostrando o quanto ele é arrogante. Porque ele acha, olha só como que funciona a cabeça. Se existe um alienígena que veio de outro lugar, o ser humano acha que ele é tão importante que esses alienígenas, que eles têm uma tecnologia muito à frente da nossa, porque se eles vierem, eles já têm uma tecnologia muito à frente da nossa, que ele, olha só, que ele se preocupa com como a gente vai ver ele, vai interpretar ele, vai pensar sobre ele. Irmão, a gente não... Eu tô até com uma camisa que falou isso. Praticamente inofensiva, a nossa terra. Ela que escolheu, inclusive. Cara... A gente não é tão relevante. A gente é um planetinha muito pequeno que orbita uma estrela bem meia boca, num braço da nossa galáxia, que não é uma galáxia de grande coisa, que a gente conhece lugares muito mais fodas fora daqui. E, cara, simplesmente, por que alguém se preocuparia em como a gente vai... E tem que dizer mais. A gente é tão presunçoso que a gente acha que eles funcionam como a gente. A gente não sabe se existem outros alienígenas. Olha que eu estou considerando que existam. A gente não sabe como é a sociedade deles. A gente não sabe como é a estrutura social deles. A gente não sabe como eles se comunicam. A gente não sabe como eles se locomovem. A gente não sabe nada. É isso que a gente não pensa. A gente acaba levando em conta que eles têm uma estrutura social como a nossa. A gente não sabe nada. Então, a única informação que a gente tem é que não é daqui. Então, é muita presunção do ser humano achar que vai aparecer lá um OVNI e ele vai se preocupar. Porra, tem gente olhando você daqui. Entendeu? Mas eu tenho um bom argumento pra refutar o André. Eu gostei. Que é... Você já foi pra Bombinhas? É complicado lá. O que os caras... Aonde que tem um lugar com bombinhas no planeta? Não tem bombinhas, só bombinhas. Se eu vivesse em outro planeta e conhecesse um lugar desse, eu queria visitar. Com certeza. Se existe ter a vida fora desse planeta, ele vai querer ir pra Bombinhas. Por que Varginha? Os argentinos vão... Ser evoluído pra fazer o quê? Bombinhas pra ir? Varginha deu achei vacilo. Você perderam, mas exatamente, às vezes a tecnologia não era tão boa assim. E é sempre assim, né? É um lugar de interior, no meio do mato. Não, mas aí É que os ETs são do agro. Você tá errado. Eu compartilho com parte da opinião dele, sabe? Eu concordo. Só que tudo tem uma questão de interpretação. Porque o que acontece? A primeira pergunta é se a gente tinha vivenciado ou conhecia alguém que vivenciou. De experiência. Eu, certa vez, na ilha, sem iluminação artificial, Em qual ilha? você vê mais coisas, né? Ilha dos Remédios, Balneário Baçu. Então, sem a iluminação... Se eu fosse um ET, eu também ia querer ir. Ilha, pô, é ilha. Não, lá tem. Lá tem, é sério. Não, brincadeiras à parte, mas assim, como não tem iluminação artificial, você vê mais coisas. Eu vi... Eu estive presente numa situação que naquele momento era certo para mim que poderia ser alguma coisa de outro planeta. Hoje eu já tenho uma interpretação que pode ter sido um efeito natural. Até se o termo raio-bola, que eles falam, é uma coisa que, né? Então, assim, tudo é uma questão de interpretação. Agora, quando a gente fala de OVNI, de UFO, não exatamente está falando de discos, de naves espaciais. Sim. São objetos não identificados. Né? O que são essas coisas? São objetos não identificados. Exatamente. Tem uma teoria que eu gostava muito quando era criança, hoje eu nem falo mais tanto, mas quando a gente começou essa era do cinema, da questão espacial, eu lembro que tinha um rabisco que era atribuído a Einstein. Ele vai me refutar agora, quer ver? Que era um exemplo que Já sei até o que tá falando. se tudo que... por exemplo, né? Se uma partícula ela é mais rápida do que a velocidade da luz, em teoria,
naquela época, se falava que ela poderia viajar no tempo. Porque ela tá mais rápida que a luz. Eu sei que não é bem assim. Mas vamos facilitar. Né? Ele curvaria a curva do espaço-tempo, né? Então, Isso aí, tá, quando um corpo se aproxima da velocidade da luz, primeiro que não tem como chegar na velocidade da luz, você precisaria de massa infinita. massa Mas você chegando próximo da velocidade da luz, o tempo para a partícula passa diferente. passa diferente. Mas naquela época, o rabisco era assim. E você... se você conseguisse, de alguma forma, porque a gente sabe que é impossível alguma coisa de matéria chegar nessa velocidade, mas se você conseguisse, de alguma forma, ter tecnologia para isso, você, entre aspas, estaria viajando no tempo. Pelo menos uma propriedade diferente do tempo. Pra trás ou pra frente? Para trás, porque você está chegando antes. Não, é sempre para frente. É pra frente. É sempre É sempre pra frente? É Sempre pra linear? frente. Pra frente. Não é que linear, é que quando você... O que o The Flash faz é voltar no rabo, né? Isso mesmo. Isso aí. Ele não faz sentido. É porque quando você... Vou dar o exemplo do paradoxo dos gêmeos, que é fácil de entender. Imagina que você tem um irmão gêmeo, ele entra numa nave e sai para viajar na velocidade da luz. Quando esse gêmeo voltar, para ele se passaram 1 ano, por exemplo. Sim. E aqui, para você, se passaram muito mais tempo. Essa experiência foi Isso. real, né? Teve aqui... A gente fez com satélite. Segundos, né? Isso, funciona, porque a relatividade de fato funciona. Então, você só pode ir para o futuro. Você não tem como voltar. Você nunca vai voltar. Você sempre vai ir... Passou menos tempo para você do que para outra pessoa. Então, para ele, você está no futuro. Mas você nunca tem como fazer o caminho inverso. Entendeu? Você só vai para Teria que frente. se quebrar muitas regras pra você poder voltar. E todas elas foram comprovadas. E não tem como. Basicamente, não o tem mecanismo como. agora não interessa para uma exatamente, tá? exatamente. O mecanismo, vamos lá, buraco negro, Sim. wormhole, Sim. Até porque não velocidade da luz, não temos todo esse Mas conhecimento. havia um mecanismo, né, que comprovaria, abriria hipótese para que a gente não tenha assim extraterrestres, mas sim seres do futuro vindo estudar o passado. E a aparência desse ser do futuro, ela até bate, porque vamos supor que uma tecnologia dessa, em quanto tempo a gente poderia ter? Hoje a gente fala impossível, mas um micro-ondas era impossível 100 anos atrás. Sim. Então, assim, supondo que levasse 2.000 anos, tá? 2.000 anos. Como é que é a aparência desse ser, né? A gente tem aí pelo, que é uma coisa que é antigênica, a gente tem o desenvolvimento do crânio, que a gente sabe que já aumentou em alguns 1000 anos aí. Então você vai desenhando, você vai fazer um ET. A visão maior, a mandíbula talvez diminuindo, porque a gente não tem aquela necessidade de comer um animal vivo. Mastigar. Então, você faz esse rabisco, é o ET Bilu, né? Então, poderia ser um ser do nosso futuro vindo estudar o passado. E por que ele não pode vir aqui no podcast aqui agora e falar assim, Rodrigo, você tá certo. Pô, alguém descobriu então? Por causa do efeito borboleta. Porque se ele me interrompe aqui, eu fico meia hora a mais aqui, eu não vou para casa no horário que eu ia chegar. Minha mulher já não tá mais me esperando do jeito que ela tava me esperando. Talvez um suposto filho meu já não vai mais nascer. Mas então isso... A minha cabeça foi Tá, mas a gente tá indo na viagem do tempo. Vamos tentar ver a lei, né? Deixa de nascer um presidente que evitou uma guerra que acabou o mundo. Sim. Mas Eu sei que é complicado, mas assim... Mas não faria sentido com a ideia de aparecer. Se Exato. alguém viu, já era. Deu tudo errado. Não faria sentido. Exatamente, já Entendeu? deu errado. É, Aí deu você errado. quebra ali. Já deu errado. Paradoxo, E outra, existe o paradoxo da... Qual é o nome desse paradoxo de viagem no tempo que eu esqueci agora? Inferno? Não, de Fermi é da existência de vida. da existência de vida. Mas assim, Peraí, é quando você O volta... paradoxo do avô? Bootstrap, lembrei. Paradoxo de Bootstrap. Quando você volta no tempo... Bootstrap. Bootstrap. O paradoxo de Bootstrap fala o seguinte, na viagem no tempo, se ela existisse, tá? Estamos indo pra viagem no tempo, mas só pra dizer por que não funciona. É a brincadeira. Se você volta no tempo, vamos supor que você volte no tempo Certo. e entregue pra você, no passado, um papel dizendo como que se monta a máquina do tempo. Você pega, monta essa máquina do tempo, Não tem por que chega no voltar. futuro, monta de novo essa máquina do tempo, aí você pega, volta e entrega de novo o negócio, e esse loop é infinito. Sim. Quem criou a máquina do tempo? Ela não teria sido criada? Exato, ela existiria para sempre. E o espaço para aquela pessoa sempre acabaria ali. Então, note, é a mesma ideia de tipo, ninguém nunca fez, ninguém nunca criou, ninguém nunca... Então, se existisse viagem no tempo, seria isso. Mas a gente já sabe, tu comentou do micro-ondas. O micro-ondas há 100 anos atrás era improvável, não era impossível. Não era... A viagem no... Vou ter um exemplo. Isso. Mas tipo, qualquer coisa. Por exemplo. O celular era improvável, não era impossível.
não existiam leis a serem violadas para que existisse. Só não sabia se fazer aquilo. Mas nada ia ser violado para acontecer aquilo. Agora, viagem no tempo passado, sim. A gente tem que violar todas as leis que a gente conhece. Inclusive a lei da... Mas ia ser muito maneiro. Ia ser muito maneiro, ia ser muito maneiro. Mas aí também nada impede de que a gente descubra uma forma para isso acontecer no futuro. Para viajar no futuro, eu acho que sim. Mas assim como você disse, até hoje eu nunca vi ainda. Não, mas peraí, acho que a gente fugiu do assunto. Porque o mecanismo era só pra É por isso mesmo, é que eu tô tentando parar e voltar. Eu quero voltar. Então, deixa aquela criatura. Mas não dá pra voltar, já foi dito. Mas... Para. Não pode voltar porque não existe. Por exemplo, como ele falou, não foi visto ainda, ninguém viu, ninguém provou, ninguém nada. Ok. Tanto do mecanismo da viagem, etc e tal, tanto do micro-ondas, tanto do alienígena, ok, tudo bem. Tem tempo para tudo acontecer. Eu não vi ainda. Então, tudo bem, eu tenho 49, vou fazer 49 anos. Eu não vi ainda também um alienígena falando, oi, tudo bem? Como vai? Ok. Mas, em contrapartida, existem coisas que não têm explicação perante ao mundo tecnológico do qual a gente vive e contribui com ele. Por exemplo, aparições de naves, aparições de orbes, aparições... Vou usar o termo tecnológico, porque, assim, todo mundo já deve saber o que é. Mas orbe é uma coisa de algum formato redondo que vai aparecer e provavelmente é uma sonda, alguma coisa assim, nomeada por alguém que sabe mais do que eu, enfim. Mas já foi visto em cidade grande, isso tem foto, 1975, Curitiba, foi fotografado, foi matéria, procura, que você vai ver. Tem foto de disco voador, parou a cidade. É sério isso, eu não tô brincando. Essa eu não vi também. Procura que você vai ver. Calma. Você vai ver. Não fica nervoso. Você já tá nervoso. Tá nervoso. É o esquerdo. Aí, o que acontece? Eu quero uma explicação para isso. Assim como você também quer uma explicação, que você quer que alguém prove para você o contrário, ok. Não, eu tô contente com o mundo do jeito que tá. Mas, se eu pudesse descobrir aquilo ali, ia ser muito bom para mim, né? Até porque algumas regras são quebradas nesse sentido. E eu gostaria de uma explicação. Como, por exemplo, hoje, até à tarde, eu comentei com o Ricardinho, que está escondidinho ali no canto. Hoje ele está nos bastidores. Bom, eu já fiz aula de pilotagem, queria ser muito piloto, entendo muito de aerodinâmica, já montei aviãozinho de controle remoto, tal, ok. Então, a aerodinâmica, alguma coisa eu entendo. Então, vou falar de velocidade do som e quebra de velocidade, de barreira do som, ok. Desde arma, que é subsônica, para hipersônica, que faz o estampido maior ou menor, porque quebra a barreira do som. Mach 1, Mach 2. Exatamente. Mach 1, aquele estrondo sonoro, e por aí vai até explodir. Vai ouvindo barulho, você vai ouvindo, enfim. Velocidade máxima hoje de um avião, de uma coisa de jato, de um caça, o caça mais poderoso, um foguete e tudo mais, não consegue ultrapassar uma barreira de limite. Foi o máximo que ele conseguiu, vamos supor, 30 mil quilômetros, vamos supor. Tá, no limite. Bateu, Mach 3, Mach 10, vamos supor, Mach 20, 20 mil. Falado agora mas vamos supor isso, tá? Qualquer coisa nessa velocidade tem um frame de segundo filmado em uma câmera de super velocidade, você consegue captar alguma coisa, alguma mancha, ou algum sinal de que a coisa passou por ali. Ok. Eu vi documentado, isso está em vídeo. Os caras estavam analisando um lugar que tinha suspeita de que... Por que bússolas ali não funcionam direito? Por que o celular fica reiniciando e mandando mensagem sozinho e fazendo umas maluquices? E isso foi... Existem lá, embora... Sabe o nome desse lugar? Já vou te falar. Embora... às vezes, você sabe, já ouviu falar de campo, entrada de... portal para outra dimensão, essas paradas assim. Eu não acredito muito nessas coisas. Eu também. Literalmente, eu não acredito. Mas, anomalia magnética. além de fazer parte de culturas, de crenças e também de religiões, como a espírita, fala muito disso, né? Existe, ok. E diziam que nesse lugar também existe isso, e filmaram, notaram diferenças de temperatura em tais lugares, que não era nem comum e não teria por que acontecer e tudo mais. Esse lugar foi comprado por um multimilionário para que não cabesse na mão de algum governo e fosse, agora eu quero descobrir tudo o que está acontecendo aqui. Eu vou investir todo o meu dinheiro e vamos lá descobrir.
E eles fizeram estudos de ondas sonoras, medidas em hertz, né? Para ver o que está acontecendo e tal. Onda mede hertz. Tudo bem, mas de ondas sonoras, no caso, de tanto a amplitude dela, o que acontecia com o solo e o território, e acontecia que nas ondas mais baixas, frequências mais baixas, o terreno tremia. E quando eles desligavam, o terreno continuava tremendo. Eles queriam saber o porquê. Ele reverbera? Reverberava. Então, assim, eles queriam saber por quê. A não ser que fosse oco e tivesse uma chapa de metal embaixo, né? Mas, enfim. Soltaram foguetes e tudo mais para fazer um exame de reverberação e tudo mais. E quando eles estavam filmando com a câmera de altíssima velocidade, o foguete subiu. Beleza. Vamos ver a câmera. Vamos lá. Especialista, né, em câmeras e tal. Passou um negócio, assim, ó, a 2 metros da cabeça deles. Tá, mas... Cara, em 2 frames, olha. Em 1 frame ele aparece. Calculou a velocidade do traslado dele ali. Uhum. Cara, deu 3.000 quilômetros, basicamente, por hora. Ninguém ouviu, ninguém viu. Não quebrou a barreira do som. Não existe nenhum passarinho que voa a 3.000 quilômetros por hora. Então, assim, não existe uma explicação científica para tal. É isso que eu quero saber. Mas tá devendo entendeu? o nome do lugar pra dar uma... Você tá entendendo? Então, assim, Qual o nome do lugar? estamos... Rancho Skinwalker. Vou pedir pra minha contra-regra, procura aí. Não, tem... Não, Rancho... tem Tinha inúmeras matérias em cima do Rancho Tem um Skinwalker. programa agora Assim, ó, baseado Tem no até um reality show criado para cima disso. Eu vou falar um negócio que é bem fácil de entender. Quando a gente tem uma coisa que é muito forte... Mas você entendeu meu ponto? Assim, Não, eu tá entendi, lá, eu tá entendi. provado. Eu quero Mas não saber tá- por que... Eu não tô dizendo que eu não tô indo contra nenhum mas tu medicamento. dizer que tá eu só quero provado- que me explica Não quer dizer por nada. que aconteceu. Vou dar um exemplo. Isso é a mesma coisa que fé, tá? Não é porque você acredita que tá provado. Então, por exemplo, sei lá, tem gente que tem certeza que foi Deus que curou ela, alguma coisa assim, e aí as pessoas vão lá, estudam e acham uma solução. Não é porque ela... Às vezes não. Hã? Às vezes não. Por enquanto não. Exatamente. Mas a questão é que você acreditar em algo... Não, Quer dizer eu não, que ela é real. eu não acredito. Mas eu tenho sobre que assim, estar ó, lá e eu vi, eu quero prova Então, daquilo ali. mas O Não, que você aconteceu? você tá falando sobre o que foi noticiado. Exatamente. Só que, assim, ó, Porque assim, é uma coisa que quebra a barreira do som. Por que ele não fez barulho? então? eu não vi a situação. Você tem tecnologia Mas- para fazer um aparelho viajar a 3.000 km por hora sem quebrar a barreira do som? Então, mas assim, ó, Não tem, né? eu Então, não vi. A gente tá aí para ver. Eu não vi, mas tu tá ligado que pode ter só, tipo... Qualquer cisco, Luz. qualquer A luz. 3.000 km por hora. Pode ter um raio de luz, bateu meio de torto, ou pode ser... tipo assim, ó, existe tanta possibilidade que a última que eu pensaria é que passou um ET, tá ligado? Tudo bem. Porque então, se aqui- é uma super câmera, uma super lente, ela tem uma... Teoricamente, né? Ó, eu nem sei qual é a situação, tá? Tô me baseando no que ele falou. Não, Tô tudo me bem. baseando no que ele falou. Eu te passo o link depois. Mas assim, o que tem tanta possibilidade, tipo, pode ser de fato um raio de luz que bateu meio atravessado, pode ser porque se o foguete estava subindo, né, provavelmente teve um movimento na câmera, por mínimo que seja. Se tu tá ali, pode ter passado alguma coisa próximo da câmera, pode ser uma falha na própria câmera, pode ser tanta coisa. Inclusive, a situação era a seguinte: se aconteceu, repliquem várias vezes. E se acontecer várias vezes igual, sempre que eu quiser replicar, a gente vai obter sempre resultados parecidos. Por que eu citei isso aí? aí Porque eu assim, posso- além disso, acontecem outras coisas lá. Então, assim, existe alguma coisa errada naquele lugar. Cientificamente provado ou não. Calma, é isso que eu tô Algo de querendo errado não está dizer. É isso certo. que eu tô querendo. Eu não tô querendo Tem uma provar anomalia. existência de nada. Eu tô dizendo que existe uma coisa muito estranha ali Mas, e Pavani, que tem que ter uma explicação. É esse o cerne da minha questão. Eu não estou indo confrontando nada. Eu também não posso provar muita coisa, assim como você também não pode. É só a regra. Que a gente costumeiramente caga. Uma regra. Ok. Mas assim, eu quero as provas. É por isso que eu busco o desconhecido e tudo mais, né? Mas, Pavani, Então- eu tenho uma questão aí. Eu não tenho argumento suficiente para falar sobre o rancho, porque eu vi só algumas matérias Não, e eu só sei que ele é um programa muito popular. Não. Antes disso já. Antes do programa, Antes do porque programa. assim, eu tive a impressão que Antes o do rancho programa. foi criado Não. para uma atração. Não, ele era uma coisa restrita e foi comprada para estudo. É que Porque nem não era a permitida. ilha Ele lá, era. nem a ilha Não. lá. Isso aí já é. A ilha é bem interessante também. Mas Só é que se mais. transformou num show, né? Sim, mas é que ele agora eles estão um abrindo problema, né? um pouco, né? Mas enfim. Então, eu fiquei. Eu não assisti, eu que sou interessado, eu não assisti,
Porque eu senti que foi uma coisa de showrunner mesmo, sabe? Tipo Mas assim, vamos investir tem nesse coisas lugar que... aqui. tem coisas Tipo Varginha, Tipo Varginha, que virou um pico Não, que a mas galera não, quer. Aí já é um outro assunto. Aí já é outro nós vamos assunto. entrar nessa Eu história tenho de mais Varginha, que é legal. questões do que afirmações a respeito de Varginha, na verdade. Eu acredito em mais questões. Não, mas termina. do que Porque Varginha eu acho que não, é um capítulo. Enfim, eu fui interrompido no meio do pensamento do Elijah Skinwalker, que eu só estou dizendo que eu também estou interessado em saber as coisas. Eu não estou afirmando que... Não, mas Sim, eu sim. vou atrás disso só aí. isso. Eu gostei Mas dele. é legal. Eu só achava que É era que só show mesmo. tem tanto questionamento em cima daquilo que os próprios cientistas estão meio malucos. Eles falam assim, cara, não é possível que está acontecendo isso. Equipamento que não funciona, Tu tem certeza que não é pro bateria, show não. do rancho. Bateria que descarrega e tudo mais. E a gente tem que tomar muito cuidado, cara, não tem nada a ver com isso específico no geral, com os cientistas. Porque assim, existem cientistas e cientistas, tá? Então, a pessoa, não é porque como eu fui formado que eu sei tudo que eu, né? Sim, eu, claro, exatamente. eu vou aqui... Você é irrefutável. Eu sou irrefutável, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, ó, eu aqui vou tentar falar o máximo de fatos que não sou, não Claro, tentar expressar menos a minha opinião, apesar que isso não é possível, não existe conhecimento neutro. Mas, eu vou tentar. Mas quando a gente fala, porque os cientistas não sei o quê, nem sempre os cientistas sabem, por isso que a gente fala de consenso científico. O que é um consenso científico, bem brevemente? Por que existe artigo, por que você publica? Você pega, faz um estudo, sei lá, que nem lá tu falou do vídeo, né? Eu faço um estudo sobre isso. Publico numa revista. Outros cientistas vão analisar a minha análise. Vai fazer E que a gente chama de revisão por pares. Eles vão olhar o que eu fiz. Aí eles vão dizer assim, não, que essa análise dele faz sentido. Com os dados que ele tem, isso aqui faz sentido. Ou não. Cara, o que ele tem aqui, ó, tem furo aqui, tem furo aqui, tem furo ali. Onde que a gente mais viu isso recentemente? Na pandemia. Sim. Os caras publicavam um artigo, chegava a publicação, aí a gente chama de revisão por pares, os outros especialistas do mundo analisam e falam, cara, tu escreveu besteira aí, tá errado. Isso aí não faz sentido. Tira isso, a revista vai lá, opa. Sim, mas aí que tá. É que a gente tá no meio do processo. A gente não pode pular direto para a resposta final e dizer que não, tá tudo errado por causa disso aqui. Não, eu tô no meio do processo ainda. Mas isso faz parte da construção do conhecimento, sabe? Então, assim, cientistas, ok. Então, cadê os que vão confrontar ele? É isso que eu quero. Entendeu? Como eu falei, não Você não pode pular direto para a resposta. Legal. Eu ainda estou no processo. É Né? um gancho legal. Eu acho que a questão de trabalhar com fatos... É a mesma coisa que você falou do micro-ondas. Eu podia dizer, não pode ter. Claro que pode. Eu vou estudar o processo. Eu usei um exemplo ruim. Entendeu? Mas, Não, assim, você falou certo. Ele falou assim que era improvável. Era improvável. Mas não é impossível. Só que daí é o seguinte: o cara fala assim, não vai poder ter. Calma, eu estou estudando ainda. Então, estamos no meio do processo. Não, tudo é impossível. Entendeu? Até que prove o contrário. O maior maluco que eu conheço é o cara que inventou a lâmpada, né? Eu acho que eu achei um gancho legal pra falar com ele aqui. Claro. E tu vai aprofundar. Vamos lá. A questão do caso Varginha. Tá? Na época, eu acompanhei a notícia... Antes de você falar uma coisa... Não, deixa eu falar. É que assim, vocês não têm noção da importância que é o caso É da muito Varginha importante, mas eu descobri pro resto agora. do planeta, tá? Porque é o seguinte, o brasileiro tem uma mania De menosprezar as de coisas. falar assim, vamos fazer meme em cima disso. Ou então vamos fazer um comércio para ganhar dinheiro em cima disso. Ok, é o jeitinho brasileiro, sempre foi assim. Só que existem questões ali muito sérias. Não, mas eu quero que tu Atrás. aproveite. Eu sei que você vai Eu trazer. vou passar a bola pra ti. Eu sei que você vai trazer. Mas Não, você vai trazer. o que eu quero é aproveitar o gancho com ele pra falar de fatos. Porque eu te confesso, na época que saiu a notícia, eu achei uma palhaçada. De Varginha. Eu achei absurdo. E eu já gostava do assunto, mas eu achei uma palhaçada. Pô, duas irmãs viram um carinha abaixado no meio do mato, que tinha olho vermelho, só viram um maconheiro lá. Cagando. Eles chamaram de ET. Já tá bêbado. E aí, na época. A ciência diria que era isso. Na época eu acompanhei, como isso estourou na mídia, né? Aí e ficou ali 3, 4, 5 semanas, acho que um mês, carimbando todos os dias aquilo. E aí a coisa vai crescendo, porque todo mundo quer ganhar o seu, né? Sim. Aí o cara que vende cocada já disse que viu também. E aí começou e tal. E eu achei uma palhaçada, né? Sinceramente. E aí agora, os temas começaram a voltar, por causa da quantidade de avistamentos e tal. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu quero que o Povani dê uma pincelada no caso inteiro, porque realmente, como ele falou, hoje eu tenho um entendimento diferente, porque é um dos casos mais bem documentados e no mundo inteiro, sabe? E só o brasileiro parece que não tá muito afim. Porque ele, comparado com qualquer incidente internacional, ele é muito mais bem Ele documentado. tem mais provas do que o caso Qualquer Roswell. coisa. Só que o interessante, para te apoiar, é que a própria cidade não acredita. É verdade. A própria cidade não acredita. No Brasil, você tem uma gama de ufólogos que debatem e a metade não acredita, metade acredita. Só que o interessante é assim, comparando com Roswell, que
Todos os filmes de aliens que surgiram Tem vieram base de ali, Roswell, né? Cara, Roswell não foi nada. Roswell acharam uns pedacinhos de coisa lá, e levaram 3 corpinhos e disse e pronto. Varginha aconteceu tanta coisa, os relatos, né? Entre aspas. Mas assim, o que acontece? Eu vou chegar lá, tá? Eu vou dar uma pincelada básica, porque eu sei que o Povani tem os detalhes. Mas teve um incidente da tal da nave que foi abatida, caiu no morro, foi abatida, os bombeiros entraram em ação. Tem o incidente das meninas, tem a questão do zoológico, onde os animais morreram, a pessoa, a dona Terezinha, né? Tem as Cuidava dos zoológicos. biólogas que analisaram Foi os bichos presente. mortos. Tem a questão dos veterinários que atestaram um tipo de infecção que não era conhecida. Tem a questão do policial que foi prender um cara lá e também morreu um dia depois com uma infecção totalmente desconhecida. E aí tem muito boato, muita falaria, e eu concordo. Só que a grande questão que me chamou mais a atenção aconteceu agora. Porque todo o caso foi documentado pelo governo, pelo Exército, tá? Pelo Exército. E existe a lei da transparência de informação. E o sigilo caiu em 2021. E todo mundo dessa época, menos eu, porque eu já estava meio desapegado, mas todo mundo os entusiastas, estavam, pô, agora nós vamos descobrir e tal. Caiu o sigilo, entraram no site e tal, faltando mais de 10 páginas, não sei quantos anexos faltando, listados no índice. Você tem o índice, né? Do Exército ali, o documento A, anexo B e tal. Você chega lá, não tem. E aí a explicação dos órgãos da época, não, que foi um treinamento dos bombeiros aqui, lá foi tal coisa, foi tudo coisa boba, tudo coisa ridícula. Por que sigilo e por que faltando? Sabe, eu não quero acreditar no Pra criar mais... sinceramente, eu não quero. Gera mais dúvida do que... Eu não quero acreditar nessa história. Com todas as minhas forças, eu não quero acreditar. Mas, pô, por que... parece uma sacanagem. Aí o que acontece? Pra manter a lenda viva, pô. Você pode entrar no site, tá lá, tem toda essa briga aí de por que tá faltando. Tem uma parte dos documentos que foi colocado para mais 20 anos. Pô, aumentaram. E os órgãos dizem que foi treinamento militar, treinamento de bombeiro, não sei o que e tal. Tem coisa pior. Então, assim, qual é o interesse de manter o sigilo numa coisa tão boba, né? E aí o que é mais legal é que coincidiu com a quebra do sigilo lá dos Estados Unidos também. Estados Unidos. E a embaixada americana começou a divulgar documentos. Então, da mesma época, que foi em 94? 97? 4, foi de janeiro a julho. 96. De janeiro a julho, tá? Foram todos os incidentes. A embaixada americana divulgando os documentos de parceria militar brasileira com os Estados Unidos. O pouso, tu que entende de avião, como é que é o nome daquele avião? Foi um daqueles, o maior cargueiro que tem americano. O maior cargueiro americano, bem no mesmo mês, bem na mesma época, bem no mesmo dia. Que 2 dias depois, na verdade. OVNI, que era só um balão, né? Não, sim. Não, calma. Só pra dizer a credibilidade que o cara tem. É que aí agora a gente já tá misturando as coisas. Eu não quero sair de Varginha. Isso aí é outro caso. Mas eu concordo contigo. E, na verdade, isso é o tipo de... O misunderstood que eles fazem, né? Que é o famoso assim, vamos fazer de conta que nós somos burro mesmo? E que o cara olhou um balão, que é pra não... Né? Então, vamos assim... abafar o caso aqui mesmo. Calma. Vamos abafar o caso aqui mesmo. Em resumo ali, a minha pergunta era essa. Por que uma coisa tão boba, tão ridícula, que não aconteceu merda nenhuma, os caras vão manter sigilo? Isso é inexplicável. Ô, Del, o que você sabe, André, de ET de Varginha, cara? O que você sabe de Varginha, dessas paradas aí? Porque eu sei menos 2. Eu ia deixar o Povani falar dele primeiro para depois. Acho que o Povani tem um currículo bom, né? Se você quiser trazer, porque eu não lembro de muita coisa, a não ser de notícia. Que a grande verdade é... Conta a gente o que aconteceu. Como é que esse papo começou? Começou o seguinte... Você é com papo de velho, tá? Os mais novos não faz ideia. Lá, viram uma coisa estranha, ok. Acharam... Quando? Tá, tudo bem. Quando? 96. 96. Janeiro de 96. Certo. Por isso que eu não lembro, era muito criança. Cadê o negócio? Cadê o bicho? Fugiu. Polícia pegou lá num canto. Ok. Um policial agarrou ele e arranhou o braço. Beleza. Uma chuva que caiu, que Deus mandava. Durante o dia tava legal, mas de noite chuva pra caramba. Muito bem. Levaram pro hospital da região. Cara, o que é isso aqui? Na entrada o cara falou assim, não, cara, não tem nenhum veterinário aqui. Ele falou assim, não, mas não é um bicho, isso aqui, isso aqui, isso aqui lá. Tá, leva no Humanitas lá, que é no centro. Beleza, levaram no Humanitas. Fecharam o Humanitas. Um monte de caminhão do exército fechou
pro lugar, fechou a ala inteira para atender uma coisa. Certo. Até aí, ninguém sabe o que é. Uhum. Tá. Aí começa a falar, não, porque foi um alienígena, era um demônio, era uma coisa aqui preta. Com É, olho em vermelho. princípio falavam um demônio. Começaram a ter um monte Que cor de que era? histórias. Era Marrom. meio amarronzado, assim, Marrom, olhos vermelhos. três brilhante, chifres. assim, tal. Parece Pô, essa que parada dos olhos vaselina. vermelhos, né, galera? Gosta. É. Não, e o engraçado é isso também. Todos os retratos falados caroço em aqui, assim. diferentes lugares, todos os retratos falados em diferentes lugares, É, descreveram tudo o mesmo parecido, ser. tudo parecido. 1,60 m, marrom, É que- não é chifre, É um três proeminências, protuberâncias na cabeça. Tipo, tomou e três olhos grandes boladas, vermelhos. né? E olhos grandes vermelhos. Ficou 3 graus. E é Unicórnio. interessante que não tem muito a ver com, Só que assim, ó, os outros relatos dos outros lugares. É. Ele é bem específico. É que assim, ó, isso ali envolve um monte de história que não teria como, a não ser que exista a teoria. Não, pô, vem comigo aqui. Sim. Vem comigo aqui. Ah. Você tá pulando a etapa da história que Vamos você tá lá. falando como um Vamos cara que conhece a história. Então tá. Eu não. É que eu Eu, vou tio, ter que- era um. É que eu vou ter que diluir um pouco, senão a gente vai. na queda. É, tipo, A queda foi o seguinte, Caiu o aconteceu disco voador. no meio da tarde, não é disco voador, mas caiu no meio da tarde, era uma espaço. algum tipo de Algum nave, tipo de nave, ok. Certo, não foi um alienígena que caiu. Foi visualizado em Aeronave, certo. primeira instância por um rapaz que estava passando de carro, que por sorte, não sei se vocês sabem, você vai dizer que não tem porquê, eu voava de parapente, ele fala, não tem porquê. Não tem porquê mesmo. Eu não gosto. Mas eu voava de parapente e esse cara, ele voava de asa delta. Então, Não assim, tem porquê também. Ele entende do que está acontecendo, então ele viu alguma coisa caindo e se direcionou para lá. Certo. Pô, caiu, ouviu A barulho pé. e tal. Não, ele estava de carro. Ah, tá. Ele era na região de Três Eu Corações. digo, ele viu o negócio, ele tava na terra quando ele viu a Na coisa. divisa de Três Corações, que é a cidade do Pelé, inclusive, que é do lado ali, Aham. e Varginha. Então era uma região meio rural. E ele foi com o carro dele, vou seguir, não vi onde caiu, mas Já tava em passou queda aqui. e soltava fumaça, Passou né, aqui, Pavani? passou fazendo fumaça, fez um barulho e vou lá ver o que que é. Caiu um avião. Caiu um Beleza. avião. Foi atrás. Até aí, Só- tava contigo, André. E ele pegou no rumo da roça lá, beleza. Quando ele falou, não, caiu pra lá, eu vou pra lá. Uhum. Quando ele tava chegando perto, um monte de caminhão do exército Isolando já. ali. E um monte de... Muito de- rápido. Na hora, assim, foi muito rápido. Os caras Tem- sabiam onde ia cair. Daí Tem- vem a tem história- batalhão lá, não? Daí vem a história Aí- de ter sido abatido. Aí é que tá. Estavam lá. Eles sabiam que era ali que ia cair. Então, assim, Tem ok. batalhão em Varginha? Não era de Varginha. Aí que tá. Era de Belo Horizonte e de Três Corações. Tá. Eles já estavam lá. Muito louco mesmo. E ali tem a base da... Como é que é? AMAN? É AMAN, né? Agulhas Tá, negras? Agulhas Negras, acho que é. Não é AMAN. É a... Fugiu Tem o uma nome. base famosa ali. Procura pra mim o nome da... É uma base da... Eu acho que é Agulhas Negras, se não me falha a memória. Três operações. É. Que tem ali, que é uma base militar. Então, é muito forte ali. Eles estavam lá já. E o cara falou, não, mas eu só quero ver. Não, vai embora. Os caras fortemente armados. Só vai embora, vira o teu carro pra lá e vai embora. Fato 1. Isso aconteceu. Esse foi o fato 1. Aconteceu. Essa é a primeira testemunha do bagulho. Não, caiu um Não, negócio. caiu, lá. eu não sei o que foi, mas caiu um Não, treco. a gente não tá Por falando que, em que o nada. exército estava lá? Não tá Não, falando nada. fato, beleza. Foi abatido. Até alguma então, coisa. não, até Alguma então coisa. não é alienígena, não é porcaria nenhuma. Certo. Pode ser Ok. um avião. O avião do Escobar. Inimigo. Caiu um treco lá. Certo. Beleza. Fato 1. Não me deixaram ver. Tá. População em volta também. A gente já sabe. O Mais pessoal do gente exército- viu coisa O caindo. pessoal do exército falou, ó, não sai de casa, fica aí. Não, É. pera aí, vem comigo. Eu vou devagar porque eu sou devagar. Então, calma, deixa eu falar. Mais Olha só. gente viu além desse cara? O Muita bagulho gente, caindo? Muita gente em volta. Tá, beleza. Então é o seguinte. Quer ver o exército? Fato Beleza, também. Fato 1. Viram. Certo. Tá? Fato 2. Tempo depois encontraram um bendito de um bicho lá que ninguém sabe explicar o que é. Certo. Fato 3. Mas quem viu esse bicho? Foram as meninas. As meninas, né? irmãs. As irmãs e a mãe delas. A mãe A mãe delas, ela chamou a mãe foi ver o Vamos socorrer. devagar. É. O exército chegou. Daí- O que o exército fez? isolou a- Isolou. Beleza. Ninguém mais vê nada, vai embora. E de fato ninguém viu nada. Não. Ninguém viu uma nave, ninguém viu um Não, porque eles não alienígena. deixaram. Beleza. Mas eu tenho uma coisa pra falar depois. Não tá. Mas até aí o exército Aí tudo bem. blindou. Vamos pelas notícias. É que Isso, eu tô indo pela ordem cronológica, Houve um tá? fato ali, uma queda de aeronave. Eu tô indo pela ordem de um tempo, abatimento. tá? O exército estava presente, limparam a área e Então, vazaram. assim, imediatamente o que aconteceu foi isso, e daí foi a visualização do coisa lá, procura ele, acha o bicho, tá? No início da noite, já tava começando a chover, acharam um bicho no meio Quem do achou? mato, Quem acharam? Ah, peraí. uma patrulha de policiais, Beleza. deu um tiro nele, e catou ele pelo colo e Já botou no prenderam. carro, vamos pro hospital. Certo.
Muito bem. A partir daí, começam as coisas que ninguém tem acesso. Pelo seguinte, aí eu te pergunto o porquê. Há motivo, se fosse uma pessoa ou algum bicho qualquer do exército lacrar um hospital inteiro, eu te pergunto por quê. Então isso gera um ponto de interrogação. Certo. Você não tem uma explicação. Você, Existe nem ninguém, nem eu, não tem explicação para isso. Existem relatos dos enfermeiros da época, tudo, né? Aí, eu não falei de relato ainda. Relato eu tô deixando por último. Tá? Então acontece isso. E daí começa a se criar um monte de fábulas e teorias em cima daquilo. Só que, obviamente, o que o ser humano vai pensar? É um alienígena. Caiu um desculpador. Primeira coisa. Mas se falava disso lá em 90 e grau? Na hora. Na hora. Já deu plantão, já falaram isso. Porque veio a descrição das meninas, rápido. né? Bem que também deve foi dar muito um engajamento muito O grande. Povani passou rápido ali. O que acontece? Duas meninas, irmãs, voltavam da escola e elas resolveram passar por um terreno baldio que dava um atalho para casa. Cortar o caminho. E aí elas visualizaram, assim, no muro embaixo, terreno ali, esse ser que foi descrito dessa forma, marrom. Perto de onde caiu ou não? Não é exatamente perto. É na mesma cidade. Então é um ser ali abaixado, olhos grandes, vermelhos. Essa é a história do cara. Aí veio a descrição, tá? Essa descrição, a primeira, acho que dela. É que isso foi. É que assim, na ordem temporal, isso foi mais tarde. Que acharam esse bicho lá longe. O negócio tinha caído antes, na beirada da cidade. Que é onde faz a fronteira com o Três Só pra Corações. deixar claro, eu só tô deixando pra contarem toda a história, tá? Pra poder refutar bem, né? Não, só deixa Não, e é bom mesmo, porque eu realmente tô perdido. É bom pra conhecer. O Brasil tem muitas lendas urbanas. O ET de Varginha. Eu realmente não sei. Eu já tô fazendo de poder contar isso aqui hoje, que eu não faço ideia. Sinceramente, não quero acreditar e não acredito. Eu também não posso provar. Liberdade de informação ali, que aquilo ali me bateu. E isso realmente é fato. Não estamos aqui falando sobre fatos. Eu quero conhecer a história. Eu não conheço a história e tô com preguiça de assistir um vídeo. A lei existe. O vídeo que O vocês vão assistir. advogado tava lá. O vídeo que vocês vão assistir sobre o ET de Varginha é esse corte aqui. Então, o que a gente tá falando é porque a gente A também partir de agora é essa história aqui. A gente também quer saber. Eu também quero ter acesso a isso. Existe mesmo desgraçado. Eu quero ver a foto dele. Né? A grande pergunta é: houve esse bafafá, esse burburinho todo? Muito bem. Hoje, depois de um monte de anos aí que passaram, liberaram os acessos à documentação. Aí eu pergunto, por que estão faltando algumas coisas? Que nem você falou. Certo. Por que pegaram o cara que teve uma morte muito rápida, surpresa? Não teve e velório. Não teve velório. Pior, removeram o cérebro dele. Aí eu te pergunto, por quê? Pra que isso? Sem permissão da família. Sem permissão da E o relatório, a página que falava isso do relatório de entrada dele no necrotério, arrancaram. Tem mais detalhes, tá? Nem Mas O ele que vocês estão falando é um grande não sei o quê. É um policial. Policial. De 20 anos. PM. Era um PM. Foi ele que pegou Eu já tô bicho perdido no na história. Não, pera Foi aí. ele que pegou Ele o bicho no colo, deram um tiro lá. E é esse policial, Ele não há morreu. testemunha. Ele morreu. Ele seria uma testemunha. Ele falou, É que eu vou morrer, eu peguei o bicho no colo, É que do era um caso- alienígena e eu vou morrer. Ele falou. Eles não sabem o que eu tenho. E ele morreu em 24 horas. Foi uma infecção bacteriana e não desconhecida. Certo. Bactéria desconhecida. Entendeu? Isso tudo Esse estaria é o nesse. relato. Isso estaria tudo Tudo nesse ali. documento. Esse Faz parte do atestado dossiê. de óbito dele é uma infecção bacteriana Desconhecido. Que 90 dias Só é que muito. o mais intrigante nisso é que realmente a família não autorizou nada. Os caras fizeram, enterraram, sem velório, sem nada, e tá aqui, cala a boca. acabou. É. E tem outros fatos, né? Que assim, o que acontece? Tem muito caos, tem muita... Claro, foi. eu também vi. Mas assim, dos mais bem documentados tem a questão do zoológico. Foi 3, 4 meses depois. Tá? O zoológico. Depois. Tem um zoológico? O zoológico, Qual que é a história? foi visto, uma mulher visualizou Uma senhora que trabalhava no alienígena zoológico. muito parecido com Com a descrição das meninas? Aí todo mundo pensa, tá querendo chamar atenção, ok. Aham. Concordo, também não acredito. Não acreditei. Quando houve primeira, falaram isso daquela senhora, como é que é o nome dela? Primeiro é Dona Terezinha. Dona Terezinha. Eu também não acreditei. Só que deu o A seguinte. dona Terezinha é a do zoológico? É. Só que daí o seguinte. Morreram alguns bichos, um de cada espécie lá. 3 ou 4 animais E foram morreram. mortos, E daí é o morreram. seguinte, vamos ver o que foi. Morreu do Chama o quê? veterinário. Meio na sequenciazinha, E ele- assim? Não, mesmo assim, morreu Coisa tudo de junto. dias depois dela ter relatado. Viu o bicho, ela viu o bicho, morreram os bichos 2 dias depois. Tá. Só que é o Foram seguinte, muitos, tá? Não. Camarara, foi o... 3, 4 animais. Um de cada espécie. Porque se de fato fosse um vírus Uma coisa- mortal, tinha que matar todo mundo. Tá, mas Exatamente. calma.
Só que daí é o seguinte... É mais estranho ainda. A análise Torna tudo mais estranho. de pós-morte ali deles, tava tudo apodrecido Por dentro. por dentro. Rasgado por Todos eles. Em estado, assim, que não tem porque nem o tempo daria para estar podre daquele jeito. Que loucura. Inclusive, uma das biólogas que analisou é daqui de Santa Catarina. Mas tinha mamífero Que envolvido? Tinha também. Eu não vou lembrar os animais. Só que, eu não lembro agora tudo. Era uma capivara, Capivara, né? foi... Ah, não, capivara aí não. Aí, Pegaram no ponto aí, sensível pra nós. pô, Aí morreu O capivara. que gerou o Ratão. assunto foi o seguinte: a dona Terezinha, esse zoológico ele era conhecido no local porque ele tinha quiosques para locação para festa. Isso, e ela tava numa festa. Tá? E ela estava presente numa festa e ela fumante, deu aquela Ela saiu pra dar fugidinha. uma fumada. Já tinha uma certa idade, pegou a cadeirinha, sentou lá fora, acendeu um cigarrinho e ela tá fumando e de repente ela reparou na cerca, O bicho tava na o frente bicho dela. tava grudado na cerca olhando pra ela. O que era? A gente Ela não sabe, sabia mas- se fumava, mas se, tinha um se bicho falava lá. com o bicho saiu correndo. Ela mostrou, aí depois que ela acabou se queimando com o cigarro, porque ela ficou assim, o que eu faço? Tomou um Se eu choque. me mexer, ele me mata. Imagina, já tá o rolê do coisa. Aí a velha tá meio tomada, vai puxar um cigarro no meio da noite, passou um bichinho estranho, ela. Na cerca? Dá um treco na véia. Mas até aí tudo bem. É mais uma que avistou. Certo. Todo mundo na cidade teve um período que falou que avistou. Não, porque ia ser legal. Agora, a partir daí fica legal ter visto, né? Só que daí é o seguinte, eu não Da lembro hora, se foi, eu não Mas lembro se foi, tem mais assunto aí. eu não lembro se foi 24 horas depois ou 48 horas depois, morreram assim, tipo, 4, 5 animais de uma vez só. É. Aí o gestor do zoológico falou assim, cara, deve ter dado problema na água, porque não morre bicho assim à torta direita. Eles têm um controle, né? Certo, aham. Então, se morreu 4 ao mesmo tempo, ó, deve ter problema na água, alguma coisa, chama todo mundo, vamos investigar e manda isso aqui pro, O que comeram, né? sei lá. pro veterinário. Aí foram investigando e tal. Ele tinha um tipo de infecção, alguma coisa que era por dentro, que não tinha explicação. E aí, o que acontece? Eu concordo contigo. Era pra ter morrido o zoológico inteiro, então. Sim. Só que parece que tem a ver com o contato físico. Então, aquele ser teve contato Entendi. com aqueles 4 animais. Tipo o Dr. Manhattan, chegar perto e não com todos, né? Se desintegra. Agora, mesmo na época, eu confesso pra ti, não acreditei em nada. Eu tô mais indignado com essa questão dos documentos. Agora segue de lá, Povani. Oi? Por favor, tá? Sai do Não, joguinho, é tá? que é propaganda, a gente me ligando aqui. Fazendo. Quer comprar uma linha telefônica? Não quero. Obrigado. O que acontece, assim, existem muitas questões. Mas sem quando que o pessoal começou a documentar isso e tal, a fazer esse estudo de... Porque vocês falaram que agora... É que todos os procedimentos de recepção e tudo mais, você tem que ter uma anotação daquilo. Entrou no hospital, tem que Tudo anotar tem- que entrou. tudo Que bicho que documentado. é? Quem foi? Rafael, nome e tal, quantos quilos? Tem que anotar. Mas o que eles alegam? Vamos voltar lá, vamos para os fatos. Vou Então, ser o advogado do André aqui agora. Vamos lá. O que os caras alegam que caiu? Se muita gente viu que caiu. Então, Treinamento dos bombeiros. eles falaram que era um treinamento de bombeiro, só que no meio do mato. Não E tem o que o sentido. policial baleou? O que o policial Então, Ele carregou no o colo? que acontece é o seguinte, depois disso tudo, do Humanitas ter sido fechado e não ter nem sentido, a própria população em volta queria ver o que está acontecendo, Aham. porque falaram que tinha um alien. Então, tá bom, então mostra para nós. Nunca aconteceu no Brasil. Chegou aqui, pô, em Minas Gerais. Deixa a gente ver ele, vamos dar um ponto de queijo. Estouramos. Sei lá, vamos dar O um melhor ponto do de queijo Brasil. para ele. E no fim é o seguinte, não tem Geralmente nada. só vão para Nova York. E daí vem a questão do brasileiro, sempre transforma tudo em meme, porque não existe mesmo. Eu falei, o brasileiro faz isso. Então tá. Não brasileiro. Era um casal de anão. Maneiro. Saiu a Eles explicação falaram depois. isso. É uma boa hipótese. Só que saiu, isso foi fantástico. Maconheiro, não maconheiro. Precisou era E daí, vermelho. não, porque tava chovendo, a gente veio ajudar eles. Ah, sério? Com 14 caminhões do exército? Pô, que anão protegido esse, né? Então tá, começa por aí. Ah, mas né? às vezes era uma coisa rara. Né? Passado a noite, no outro dia de manhã, o que tava lá, que a gente não sabe o que foi levado para a Unicamp. Unicamp. Tá? Aí já virou lenda. Aí a Unicamp tem um prédio com subterrâneo, não sei o que, ela subiu Aí aquela já porra. virou- A Então, área. assim, já inventaram um monte de história em cima disso. A área Porém- 52. Porém, Juquinha. porém, é o Filial seguinte, da área 51. porém é o seguinte. Tudo isso acontecendo e ao mesmo tempo pousando o avião dos Estados Unidos lá Sim. e tal. E daí, né? e Mas se eu daí, fosse Estados Unidos, eu sobe também o vinha material. ver. Tá, mas cadê o sangue que foi analisado, que passou na máquina? A máquina Vamos de pegar o hemograma restinho foi do trocada. sangue lá. Não, eles doaram máquina nova pra nós aqui, ó.
Aquela máquina dos Estados Unidos Isso acabou de foi levar. louco também. Certo. O hospital Então, assim, ganhou. Porque Então, em assim, teoria, e não era né? nada. Em teoria, Se não era nada, então eu sou um macaco de circo, né? Porque assim, alguma coisa tinha. Tá, beleza. Concordo contigo. Agora, o que é? Se tudo isso a gente aconteceu, não sabe. se tudo isso aconteceu do jeito que E está é isso sendo que é gostoso. descrito, alguma coisa Eu aconteceu. adoro essa do ter o ponto Não, do é cartão. que daí depois saiu algumas desmistificações, né? Isso é um relatório da polícia que as meninas viram. Tem um cidadão lá que é conhecido da cidade, que é um andarilho. Tem. Esqueci Mudinho. É o Mudinho. Já se atualizou rápido aí? Então tem uma boa. Tem uma outra central de informação. Eu não confio em nada que o Mudinho fala. Eu também não, mas. Não é não, Rick? Então, Eu não consigo dar credibilidade para as palavras do Mudinho. Então, Me perdoem aí quem gosta do Mudinho. Principalmente quem pede informação de trânsito. Se o Mudinho falou alguma coisa, eu não dou Essa foi pesada. Então, aí começaram a sair essas desmistificações. Porque lá no morro lá foi treinamento dos bombeiros. O que as meninas avistaram, com certeza foi o Mudinho, que é em situação de rua. Que E tava chovendo. Tava chovendo, ele tava ali abaixado, fazendo alguma necessidade. Provavelmente. E viram isso. E dá pra imaginar que uma pessoa que não. Ele é chamado de mudinho, ele era surdo, então ele não consegue falar. Foi justamente isso Talvez que foi ele legal. até soltou. Agora tu veio com um fato que me... né? De tudo que você falou até agora, foi a maior verdade que você já disse. Mas pode continuar o teu Não, só que tem essas questões aqui. As máquinas de hemograma foram trocadas, porque em teoria naquela mesma noite queimaram. E por coincidência foram doadas. Então vai gerando um monte de ponto de interrogação. Então, assim, né? Cara, Tem essas coisas meio sem. Vamos jogar, vamos jogar pro André aqui, porra. Peraí, mas deixa só o último dado. Só o último dado. Que esse não tá documentado. Ah, então não interessa. São pessoas que eu conheço pessoalmente, que moram lá, parentes, que viram. Tá? Aí, é o seguinte, agora... Calma. Agora Que é vem. o seguinte. Não Tem a divisa, comprometer essa turma. tem a divisa de Varginha com Três Corações, né? O melhor café que tem. do café. É verdade. Não tomo é verdade. café. E ali tem uma parte que tem o trilho de trem ali e tal, e tem uma rodovia grande onde passa por cima, assim, né? Enfim. É um entroncamento grande ali onde tem o pessoal com ruas menores ou maior. E tinha uma fila esperando os caminhões passarem, assim, caminhão, e era caminhão do exército. Só que na hora de passar o caminhão do exército, os caras, os primeiros carros, assim, eles levantaram uma lona, assim, ó. Não vai ver. E Isso lá em 1900 e Vral. no mesmo, não, dias depois. Aham. Não vai ver. Só que daí passaram os caminhões e quem estava mais atrás na fila, de longe, viu e conseguiu ter uma imagem do que o caminhão estava carregando com uma lona em cima. Era uma coisa bem maior do que um carro, ninguém sabia explicar o que é. Uhum. Então, assim, eu trabalho com elos de corrente, tá? Tá falando, um avião caiu por quê? Porque falhou tal coisa. Tá, se acabar a eletricidade, você vai pilotar o avião? Tem um circuito redundante e você vai conseguir fazer outra coisa. E se esse quebrar, tem uma outra redundância que é feita de correias, etc e tal. Se quebrar aquilo, aí caiu, meu filho, entendeu? Aí 3 chances para dar certo. Por isso Entendeu? que avião que cai. Então, exatamente. Ou por erro humano também, que é o mais provável. Mas assim, quando você tem um caso desse, você tem vários elos de corrente que vão se criando. O que é, a gente não sabe, mas está Certo. criando um elo de corrente. Certo. Ok. Até descobrir onde essa corrente vai levar, eu não sei. Aham. Mas esses elos foram traçados e tecidos em cima de todas as declarações de que todo mundo deu. Legal. Né? O que é e o que leva, até agora ninguém sabe. Mas daí eu te pergunto, por que tanto segredo? Legal. É uma boa pergunta e eu vou jogar pro André. André, deixa eu só introduzir essa para te jogar para ti antes aí, que é já dando uma levantada de bola para ti, que é o seguinte. Realmente, cara, se pegar baseado no que o Povani me contou aqui, que realmente é a única versão que eu sei da história, porque eu não lembro, só sei assim por cima, cidade de Varginha, os caras acreditam em OVNI, o caramba 4. Baseado em tudo que eles falaram aqui, realmente é uma coisa muito esquisita. É uma coisa que devia ser estudada com um pouquinho mais de cuidado e até, sei lá, cara, se for possível, se tiver ainda como provar e passou muito tempo, se ainda tiver documento suficiente para explicar o que aconteceu, seja lá o que foi, de uma coisa besta como derrubar um avião de um narcotraficante até sei lá, um avião de um outro país ou qualquer coisa do outro tipo, explicar essas coisas, né?
Mas é aquilo que você falou, né? Acreditar na parada já é meio caminho andado, né? Quem acredita na parada dos aliens já é meio caminho andado. Por quê? Deixaram um monte de interrogação. Das infinitas hipóteses do que pode ser aquilo, uma galera se apegou na possibilidade de ser alien. Sim. O que você sabe? O que você acha disso, cara? Cara, a primeira coisa é que assim, cair algo é algo super plausível e acontece o tempo todo, né? Muito satélite lá em cima, vai ser uma chuva de satélite daqui. Cara, não porque o satélite vai se destruir, mas pouco tempo atrás, aqui no Rio Grande do Sul, caiu uns meteoros, acabaram passando por cima e muita gente achou que era alien, sabe? Era só meteoro, era algo simples. Só meteoro, não. Meteoro não, né? Tá louco? Mas tipo, é algo... O Luan Santana fez a carreira dele disso aí. Exatamente. Meteoro da paixão. Da paixão ainda era o dele. Avassalador. Mas as pessoas tendem a acreditar, como tu colocou antes. Então, assim, existem várias explicações para muitas coisas, como a gente falou ali, do mudinho e etc. Claro que vão haver interrogações, porque, de fato, existem coisas que a gente só não sabe dar o suficiente para dar a explicação completa. Certo. Mas, por exemplo, tem uma explicação que alguns já deram, e ela é muito plausível. Abateram um avião, caiu alguma coisa que tinha alguma relação diplomática, enfim, com os Estados Unidos, etc. E tá resolvido o problema. Foi só isso. É óbvio que ninguém pode chegar... Tipo, abafar o caso. Bem plausível. Entendeu? Pode ser algo que ninguém podia saber, porque podia estourar alguma coisa pior. É bem assim, ó, tipo, é bem mais óbvio do que caiu um ET. Entendeu? Não, mas é muito menos maneiro. É muito menos maneiro. Legal. Então pode ser qualquer coisa assim. Então a queda já não é algo que ninguém vai ficar muito batendo. Até ele mesmo disse, tipo, a gente não fica muito em cima porque não faz muito sentido. Inclusive faria sentido você esconder o que era, porque as pessoas não saberem de fato de onde era a origem do avião, etc e tal. Certo. Pode ser algo sério. E é algo de segurança nacional. Acho que ninguém tem dúvida que quando você faz um negócio desse. Não, meter o exército no meio é pra arrancar mato ou é coisa de segurança nacional. Ou pintar meio fio. Pintar meio fio. Então vamos começar por aí. E depois, quando a gente trabalha com relato, isso é muito subjetivo. É muito subjetivo. 100%. Tá? Então, vou dar um exemplo. Como eu sou católico, eu conheço mais exemplos desse tipo. Tem muita gente que diz que vê coisas. Né? Muita gente diz que vê coisas. Mas, essa pessoa não tem como provar o que viu. Ela não tem como provar o que viu, mas ela tem certeza que viu. E, de fato, ela pode ter visto alguma coisa. Ela tem tanta confiança naquilo que ela tá fazendo, que ela viu, de fato, aquilo. E a gente tá que ela comeu, que ela bebeu. que ela bebeu também. Às vezes ela vê, mais gente vê. Inclusive, isso é algo interessante, porque uma pessoa que diz que vê coisas, às vezes, a cabeça dela, de fato, acredita nisso. É tipo como alguém que é esquizofrênico. Ele realmente ouve coisas. Certo. E ninguém mais ouve, não tem voz, ele ouve. Uhum. Então, numa situação dessa, de estresse, de tipo, caiu alguma coisa, todo mundo já começou com a ideia de ET e tal. Pareidolia seria? Não sei o termo. Pareidolia é quando você olha para uma nuvem e vê um elefante. Isso. Então, se você interpreta da tua forma, você vê uma sombra ali, passou alguém ali. Uhum. É pareidolia. É tipo criança. A criança não fala, pô, tem um monstro aqui embaixo dessas coisas. É projeção. Sabe? Então, numa situação dessa, é bem possível que muita gente tenha dito que viu mesmo, porque ela acha que viu mesmo. Ela viu algo parecido e acha que viu. Então, assim, é lógico que pode ter coisa que a gente só não vai saber, porque, né, enfim, os animais morreram, tem infinitas explicações possíveis de animais morrido. O policial ter morrido também, vai que uma coisa bem boba, foi picado por algum bicho. É possível, ele tava no mato. E era anos 90, né? Era anos 90, então a gente não tinha soro ansiofídeo do jeito que a gente tem hoje, com tanta facilidade, graças ao Butantan, inclusive, a gente tem facilidade. Se você for picado, por exemplo, uma espécie invasora, que é uma espécie que não é natural daqui de Santa Catarina, tu não vai chegar no hospital, não vai ter esse soro aqui. Né? Vai ter que vir de outro lugar, etc. Então, isso se você identificar qual bicho te mordeu. Se tu não saber, cara, a chance é... Danou-se, entendeu? Inclusive, deixo aí a coisa, se uma cobra te picar, nunca mate a cobra, tá? Tira uma foto, alguma coisa, mas não precisa matar o bicho. Ele não tem culpa que você foi um asno que chegou perto dele. Mas, assim, existem muitas explicações. Paulo, tu já foi picado por uma cobra? Eu mataria. Só pra ficar aqui minha opinião. Se ela estiver na minha casa, sim. Posso levar uma... Chame o controle de animais. Se eu estiver no mato, não, porque eu tô na casa dela. Mas o fato é que tudo que acontece, existem muitas outras explicações que a gente acaba entrando numa teoria muito mais, tipo, eu não sei a explicação, então a explicação mais plausível pra mim é essa, porque fecha numa sequência suposta de acontecimentos. Isso. Então a gente tenta ligar coisas que às vezes não tem uma ligação direta. Então, isso facilmente explica o ET de Varginha, né? Sim. E eu digo que, assim, inclusive trouxe aqui, a gente podia estar falando de fatos que realmente poderia ser um ET, de fato. Mas quando a gente traz isso, a gente tem muitas coisas que refutam também. Porque, por exemplo, tinha um ET em Varginha. Ele estava solto. Tava andando por aí.
ele tava tipo 1, 2, né? Falaram 2. Foi falado em 10. É, 10, olha, viram muitos. Em 10. Ele tava lá, ele tava andando. Porra, a gente tá falando de 95. A gente já tinha... Minha mãe tem um monte de foto de 95. Sim, já tinha. A gente tem um monte de coisa assim. Ah, mas o exército... Irmão, ele tava solto. Aí tu vai falar assim... Ah, mas... Cena já tinha me dado muita felicidade. Exatamente. A gente tem isso. Tem questão de já existir a filmagem. O negócio não acabou do dia pra noite. Já tinha um monte de mídia, de coisa em cima. Ninguém viu, ninguém filmou, ninguém fez nada. Ah, mas... Não. Então, assim... Ah, a gente tem documento que tem... Cara, a gente tem documento que não tá inteiro de coisa da pandemia. Sumiu o documento de agora. Entendeu? Então, assim, de coisa boba. De anos atrás já existe computador, já existe coisa assim. Sabe? Que, fulano fez alguma besteira, fez alguma cagada. Perdeu um disquete. Naquela época, perder um disquete era um negócio assim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, ó, eu entendo que existem interrogações. Mas eu também entendo que a coisa mais plausível a se fazer não é achar que caiu um disco voador ou uma nave de algum outro lugar. É o menos... É a última... A hipótese menor, né? Porque, assim, ó, vamos lá. Ok? Caiu um disco voador em Varginha. Não caiu em Joinville, não caiu em outro lugar, não caiu em lugar nenhum. Uma Caiu pena lá. que ia ajudar nós. No Digo mais, se fosse tão comum quanto fazem parecer que é, se fosse tão comum quanto fazem parecer que é, eu, o Rafa, ela, eles não coisa... fazem Mas é isso que eu tô falando, não faz sentido. Não, eles não fazem ser comum aí que tá. Não, mas é que não faz sentido. Se fosse algo... Mas se fosse comum demais, todo mundo teria visto, claro. E todo mundo já teria visto. E aí tu fala desde 95, as aparições mais antigas. Na década de 50 aconteceu um negócio bizarro. Na década de 50. Tinha até anotado aqui. Na década de 50, que foi quando surge o paradoxo de Fermi. Não sei se vocês estão ligados a essa história. Não. Em Nova York. Paradoxo é uma palavra que eu só vi uma moto. Sim. É que não comprou na vida. Não. Se a gente for entrar por ele, também sem coisa. Foi assim, ó. O Fermi chegou em Nova York. Tava rolando que muita gente tava dizendo que tava vendo alienígenas. Certo. E ao mesmo tempo... Na década de 50. Certo. Em Nova York. Teve uma moda ali com rosa mesmo. E aí... E tinha gente também bastante... E aí aconteceu isso. Aí, o que rola é que... Além disso, estavam sumindo lixeiras em Nova York. Alguém tava roubando lixeira em Nova York. Aqui em Joinville também. Também. É cachorro que chama, né? Que estraga a lixeira. Aí... Acontece que um cartunista criou um cartoon lá que era assim, era basicamente um ET pegando uma lixeira e saindo. Maneiro. O que faria bastante sentido. Ele fez uma conexão muito boa. Isso. Só que acontece que tinha a galera que tava lá em Los Alamos e... Acho que é Los Alamos. Eles estavam lá estudando e acontece... É Los Alamos. E acontece que mostraram essa tira. E aí a galera começou a trocar uma ideia e tal. E aí resumindo, passou, será que existe, será que não existe ET e tal, e passou essa história. E o Fermi, ele era um cara que gostava de fazer estimativa. Por exemplo, ele fez uma estimativa que é a mais famosinha dele, que é quantos afinadores de pianos tem em Chicago. Ele fez esse tipo de estimativa baseado em coisas, tipo, quantos pianos tem, quantas pessoas sabem tocar, blá, blá, blá. E aí, as pessoas estavam conversando outra coisa, ele ficou quieto e aí ele solta uma frase, tipo, onde é que tá todo mundo? A frase dele foi essa, onde é que tá todo mundo? Se existe, onde estão? Onde é que tá todo mundo? E aí que cria-se o paradoxo de Fermi e tal. Os alienígenas? Os alienígenas. Isso, lá na década de 50. E aí ele faz a estimativa dele, etc e tal, pra saber. E na estimativa dele que ele fez, a gente já tinha que ter conhecido. E não só conhecido, visto. Conhecido, tipo, trocado ideia com a galera. Entendeu? Ele bate de frente com a teoria da Floresta Negra. Mas por que é um paradoxo o rolê do Fermi? Porque ele diz que a gente tem que conhecer e a gente não conhece. E aí, depois, mais à frente, vai surgir ali a equação de Drake e tudo mais, que é uma estimativa também, que vai dizer qual é a possibilidade de existir vida e tal. Mas a questão que a gente tem que trazer é a seguinte. Essa pergunta onde está todo mundo é muito mais relevante, na minha concepção, do que discutir o ET de Varginha. Por quê? Porque a gente está falando de coisas palpáveis, de fato. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque aí a gente vai entender, antes da gente dizer que alguém visitou a Terra, a gente tem que entender o que tem que precisar em algum lugar para existir vida. Isso é primordial. Carbono. A nossa concepção, sim. E tem outras coisas que a gente pode saber. Depois eu vou chegar nessa parte também que é bem legal. Mas, se a gente quer saber o que precisa para existir, a gente sabe características, a gente precisa saber, beleza, o que chega de lá aqui primeiro? Porque assim, é muito mais fácil chegar um sinal de lá para cá do que chegar a pessoa que tá lá, ou a coisa que tá lá. Então, antes da gente observar qualquer tipo de ser de outro lugar, o mais provável era que a gente tivesse recebido um sinal de outro lugar. Aí que entra a teoria da Floresta Negra, que é o seguinte,
Pode falar. Se você fala português, eu te entendo em português. Uhum. Se você fala inglês, eu não sei inglês, mas eu sei que é a língua inglesa. Correto? Sim. Só que se você é uma formiga e quer falar comigo, como é que eu te entendo? Calma, como é que eu te entendo? Eu não vou te entender. Uhum. Então tá. Por que você menospreza o ser humano dizendo que não, a gente não tem conhecimento, ou a gente tem conhecimento, não pode se menosprezar. A gente sabe todas as frequências, a gente consegue ter recepção de qualquer e absolutamente tipo de sinal, e se de repente existe uma... Não, isso é um conhecimento humano. E se você não de sabe... terra, você fala, né? Exatamente. Mas isso não tem a ver com humanidade. Calma, eu não cheguei no ponto crucial da pergunta ainda. Vai. Por exemplo, existem estudos se não fosse sério, não existiria um estudo, o estudo SETI, por exemplo, que é dos Estados Unidos da década de 70, que é o Searching Extraterrestrial Intelligence, né? Enfim, estudando vários tipos de frequência. Então a gente estuda frequências das quais a gente conhece. São Entendeu? todos. A gente sabe toda a amplitude de frequência, porque Tem frequência certeza? não tem... É porque... Quer dizer, Não, calma. vai. Dentro de um padrão físico que a gente conhece, dentro da física estudada, porque- dentro do nosso planeta. o termo. É que se é frequência, Então, assim, a gente conhece. mas e se, por exemplo, o sinal WOW foi captado dentro de uma frequência em Hertz? Mas qualquer frequência em hertz, é isso que eu quero dizer. Dentro do nosso conhecimento. E se existe um equipamento do qual a gente não está preparado ou não tem o conhecimento ainda para receber, eu posso ser um ser humano querendo falar com uma formiga e vice-versa. Você está entendendo? Eu tô tenho que entendendo. ter essa possibilidade. Mas isso não Porque faz assim, sentido. não, eu tenho que respeitar Vai. essa possibilidade. Porque senão, você começa a desrespeitar nós mesmos como seres humanos. Pelo seguinte, você não pode achar que tem fora conhecimento, vida fora, porque tem como provar, eu posso desprovar e não sei o quê, e pode ser qualquer outra coisa. Pô, Vani, a Enfim. questão do sinal OU, eu queria lembrar, eu não vou lembrar, talvez ele saiba isso. Se existe algum tipo de frequência que pode viajar quase todo o espaço sem perder sinal, sem perder... Eu tô cuidando para não falar o termo errado. Pode Potência. falar. Rádio. Potência. Não, é frequência. É frequência. É na linha do hidrogênio, Sim, certo? sim. Porque ela consegue chegar mais longe com uma potência. Não sei se o termo é potência. E se a Ele vai recepção conhecer. é de outro... Então, e se a o sinal recepção... OU, ele foi encontrado... 1420.4 MHz. 420.4 MHz. Ele foi encontrado dentro dessa linha da frequência do hidrogênio. Isso, da Do frequência de hidrogênio. hidrogênio. E se qualquer outra civilização minimamente inteligente usaria a mesma linha. Sim. Em teoria. Então, é o tipo de Em coisa... teoria. Não, na prática. Conheceria, desculpa, não usaria. Ele conheceria. Teria conhecimento dessa mesma linha. Né? Então, e aí que é legal o sinal OU. Porque justamente ele foi encontrado nessa linha, E que é onde a gente admite que se existe alguém lá em cima E veio do centro da galáxia. inteligente, usaria essa. E aí ele pode comentar. Assim, ó, qual é o problema da colocação de porque a gente ainda não conhece? Primeiro, a gente entende hoje, minimamente, como funciona um sistema, porque a gente vai ter que entrar um pouquinho em mecânica quântica agora. A gente entende minimamente como funciona a estrutura da matéria. Então, A gente quem? A gente é a humanidade. Humanidade. Fale por você. A gente Não entende me minimamente como funciona. Tá, isso tu vai saber. Os prótons, elétrons, nêutrons, lembrou dessa? Mas é Isso. malemático. Isso. Mas a gente, além disso, a gente também entende níveis de energia. A gente entende, isso não tem nada de místico, tá, gente? Isso é só posições Certo. de elétrons e tal. A gente sabe como os elétrons se comportam razoavelmente bem. A gente sabe, inclusive, como eles não se comportam, o que pode e o que não pode acontecer, a Aham. gente sabe. Isso é probabilístico, mas enfim. Um dia a gente fala mais no podcast aí sobre mecânica quântica, fica a dica aí. Vamos falar assim. Mas a gente entende relativamente bem como funciona a matéria, ok? Então, a gente sabe os limites disso que a gente está estudando, certo? Então, a gente vai saber, por exemplo, que não... É porque ele estava usando muito o termo frequência. Frequência tem a ver com ondas, e ondas eletromagnéticas é o que se propaga no espaço. Então, a gente entende bem de ondas eletromagnéticas há muito tempo. Desde o Maxwell, isso faz muito tempo mesmo. Antes do Einstein, a gente já manjava Que não era isso que eu queria dizer. relativamente. Era a palavra errada. Era isso que eu Mas queria assim, dizer. mas assim, ó, O que a gente entende. se existir outras coisas, se existirem outras coisas, além dessas que estejam, sei lá, fora da matéria, teria que estar fora da matéria. Coisas não descobertas ou não. Não é que não descoberta, é que tipo, se tá fora da matéria, não interage com a gente, se não interage com a gente, é relevante. Tá, beleza, certo. Entendeu? Aham. Então, se tá fora da matéria, não interage com a gente. Se tá fora do que existe, não interage com a gente. Então, se não interage com a gente,
a gente não tem nem como descobrir, nem eles mexer com nós, nem a gente mexer com eles. Em outra dimensão. E não faria sentido de falar de vida, por exemplo. Então não seria outro ser. Então, assim, se existir algo desse tipo, é irrelevante, porque a gente nunca vai ver, nunca vai sentir, nunca vai conversar e nunca vai saber que existe. Nunca, não é muito tempo. Nunca é muito tempo, por que é nunca? Porque se não existe no universo que a gente vive, é irrelevante. É um exemplo... Aí é fé, é só fé. Eu quero te perguntar nisso mesmo, porque eu não vou lembrar, coisa de infância também, mas eu lembro que... Eu vou botar um exemplo bem ridículo, que provavelmente não foi isso, tá? Se uma formiga ela tem uma visão de 2 dimensões... Ah, tá falando de... Né? Tá. Ela tem uma visão de 2 dimensões. Ela Mas não é duas, pra mas sim. frente e pro lado, né? Ela não vê pra cima, não tem jeito. Por mais que você chegue lá e coloque tua mão em cima, eu vou te matar por minha, ela não sabe o que tá acontecendo, porque ela não consegue ter essa noção de espaço, né? Então, A formiga sabe, mas... eu tô usando formiga como... Mas vai, Não lembro exemplo. Que bicho que era na época. Usa uma folha, mais fácil. É, uma folha. Então, o que acontece? É como se você fosse um ser de outra dimensão, tentando se comunicar com aquele ser que não te vê. Ele não te vê de jeito nenhum. Eu não lembro qual era o bicho, eu usei formiga como Então, exemplo. é que assim, ó, esse rolê de dimensão, vamos mais longe ainda, depois a gente volta. Eu entendi o que vocês Isso, existe uma dimensão. Não dá pra ver essa folha. tua aí, Imagina não, um ponto. Um ponto, ele é adimensional. tá? Não dá pra ver tua folha, tá? Se você Ah, tá, quiser- eu mostro aqui pra galera. Isso, é mais fácil. Um ponto, ele é adimensional. Ele não tem... Um ponto teórico, ele não tem altura, nem largura, nem comprimento, nada. Então, ele não tem dimensões. Agora, vamos lá para uma linha. Uma linha, ela só tem uma dimensão. Se eu pegar essa folha, não considerando que ela não tem uma espessura, ela obviamente tem, mas considerando que ela não tem, ela tem 2 dimensões. 1, 2. Comprimento e largura. Ok? Nós temos 3 dimensões. Se tu pegar um canto de qualquer lugar, a pessoa que está assistindo um canto de qualquer lugar, ele tem uma altura, uma largura e um comprimento. 3 dimensões. A gente vive nessas 3 dimensões. A 4ª dimensão é o espaço-tempo, que a gente interage com ela, mas a gente não consegue... Tocar, ver. porque a gente está inserido dentro dela. É como se a gente estivesse num grande... Faça um exercício mental aí agora, porque não é bem assim, mas imagina que a gente está imerso nela, como se tivesse um aquário gigante, 4-dimensional. E a gente está imerso nisso. Isso seria 10 dimensões. Vamos supor, ó, muito longe, Uma 5ª dimensão. que exista uma 5ª dimensão. Teoricamente, matematicamente, não existe limite para o número de dimensão. Pode ter infinitas dimensões e não tem nada a ver com o cascalço, tá? Eu gosto do terceira. Isso. Esse é bom, né? É o primeiro baile. Mas o fato é que, se existirem seres de 5ª, 6ª, 7ª, infinitas dimensões, A gente não interage com ele. irrelevante, Certo. tá? Então vamos falar o que é palpável pra gente. Por que vou te contar a história do Sinal WoW, já que tu não sabe, que ele comentou? O que foi essa história? Isso aconteceu eu até notei aqui, ó, 1977. Isso rolou lá em Ohio, nos Estados Unidos. Isso é um fato, tá? Big Ear. Isso é um fato, o Big Ear, exatamente. Que é o grande orelha, né? É basicamente um raio É um telescópio. orelhão. Sabe o que é um raio telescópio? É um dos radiotelescópicos usados no sistema 7. Isso. Ele é 2 orelhas, assim. E tem muitos radiotelescópios no mundo Tem, todo, tá? tem. Só pra deixar claro que isso não é Inclusive nenhum... aqui na América Latina tem um. Sim, no Brasil também tem, inclusive. E aí eles são 2 orelhas, assim. Por isso que eles chamam Big Ear, duas grandes orelhas. Físico não é muito criativo. E acontece que era uma noite comum, assim, lá nos Estados Unidos, e o cara simplesmente botou lá, os astrônomos botaram e deixaram lá, eles vão, já era noite, tu larga lá o radiotelescópio fazendo as análises e vai pra casa, no outro dia você volta e vê o que ele observou. Radiotelescópio, por que se chama radiotelescópio? Porque ele não vê na luz visível. Do visível é o que a gente enxerga. Ele vai pegar outras frequências além do visível, porque a luz é uma onda eletromagnética que tem uma frequência bem definida. Então ele pega outras coisas assim, sabe? E tem uma radiação... Eu tô fingindo que eu tô completo. Isso. E tem um som que qualquer radiotelescópio sempre ouve, que é o ruído de fundo, ruído cósmico. Que é a radiação cósmica de fundo. Que, desde o Big Bang, sempre tem essa radiação chegando. Que ela vem lá da origem. Primórdios. Dos primórdios. E ela continua ecoando pelo espaço. Então a gente ouve essa. E aí o radiotelescópio ele tenta achar flutuações nisso. Então quando ele chega, por exemplo, em algum lugar que tem uma estrela, um pulsar, alguma coisa muito diferente, ele nota que tá ali, porque tem uma frequência específica que aquilo lá emite. Acontece que quando ele estava num ponto específico, onde hoje é a constelação de Sagitário, que fica mais ou menos no centro da nossa galáxia, apareceu uma coisa diferente. Precisamente, eu até marquei o tempo, ó, às 10h16 da noite. Por 72 segundos a gente detectou um sinal muito diferente. Esse sinal, no outro dia, o astrônomo foi lá e viu, porque antigamente não tinha computador, então ele ia imprimindo. Então ele imprimindo códigos. Sempre que aparecia um, quer dizer que era a mesma coisa. Um é a radiação cósmica de fundo. Tá? Nada demais.
Só que aí apareceu um número que eu anotei aqui, que é 6EQUJ5. Cada número diferente de 1 significa intensidade de vezes o sinal da radiação de fundo. Acontece que isso aqui é um pico gigantesco no sinal. Por isso que ele circulou, escreveu do lado, wow. É ele comemorando. Wow, entendeu? Baita nome. Wow. São muito criativos, como ele diz. Esse sinal durou 72 segundos. Por quê? Por quê? Porque a antena só ficou apontada para aquele lugar durante 72 segundos. fazendo mapeamento. Entendeu? Que ela vai mudando de ponto. Ah, beleza, show de bola. Aí, o nome desse cara era o Jerry Eman, o nome do astrônomo. Nem ele acreditava que era algo de nada demais. Aí eles começaram a fazer o óbvio, que é testar todas as possibilidades. Ah, tá. Achei que eles já diziam que era um alienígena. Não. Óbvio. E aí começaram a testar todas as possibilidades. Eles Inclusive, não pensaram no tão óbvio assim. Pensei em não. algo mais óbvio. Inclusive, por que a frequência, como ele comentou, que era de 1420,4 MHz é importante? Essa é a frequência de emissão do hidrogênio. O hidrogênio puro. Todos os átomos emitem um determinado tipo de frequência específica quando você... Vou chamar de mexe com eles que excita, vai ficar meio... mas você mexe com aquele cara lá. Os elétrons ali. Os elétrons. Por que essa frequência do hidrogênio é importante? É tão importante que nenhum de nós vai conseguir emitir essa frequência do celular ou de alguma coisa. Ela é protegida para os rádios astrônomos, né? Então, para ela não ficar poluída, que a gente chama. Isso, ela é fechada. Frequência fechada. Fechada. O que acontece? Essa frequência de hidrogênio, diferente da onda de rádio, da onda do micro-ondas, ela consegue passar pelo meio das galáxias, sem grande interferência. Diferente de outras que a gente não consegue observar. Então, é uma linha muito específica. Muito, muito, muito específica. A gente está falando de coisa de casa decimal ali em frequência. Então, aí já começa que seria muito difícil alguém lançar alguma coisa dessa, de algo natural, emitir uma frequência tão específica disso. Mas tudo bem, o que a gente imaginou? Alguém mandou isso sem querer, mandaram para o espaço, refletiu e voltou, e pó. Todas as possibilidades. A chance de ter batido, por exemplo, num satélite refletido é muito menor do que... Bem menor. Tipo, é uma sequência tão grande de acontecimentos. Melhor explicação sobre o sinal wow que eu já vi. É perfeito. É isso aí. Do que isso. Sim. Aí, o que rola? Você tinha que trabalhar com isso, cara. Explicando coisa pros outros. Isso. Ele é bom. Ele é bom em explicar. Isso. Aí, professor. e aí eles tentaram, tipo, mais de 100 e poucas formas de repetir o experimento depois. Ou seja, pegar, apontar o satélite no mesmo lugar, tentar achar a mesma coisa, vários do mundo todo, ninguém. Só aqueles 72 segundos. Isso é um problema para a ciência, porque é não replicável. Um sinal que não existe mais. Então vamos lá. Acabou a bateria do celular. Vamos lá. Isso. Vamos lá. E ele tava no trânsito, não tinha carregador. Era que nem o Homem de Ferro, né? Que você gosta do Homem de Ferro também, ô Rick? É que nem o Homem de Ferro quando tava quase acabando o oxigênio lá na nave. O cara era tipo no endgame já. Tava... Era o último sinal pra Terra. Me achem, gente, pelo amor de Deus. E aí foi de arrasta pra cima. Aí a gente pensou assim, mas não tem mais esse sinal. Aí a gente começou a analisar melhor isso. Aí tentamos, não achamos de novo. Aí a gente pensou, mas se for um sinal de alguém, por que não vem de novo? Aí a gente lembrou de nós mesmos. Em 74, em 16 de novembro de 74, o Carl Sagan, junto com outras pessoas, enviaram uma mensagem que ficou conhecida como mensagem de Arecibo. Essa mensagem de Arecibo, ela foi apontada por uma parte específica do céu para Messier 13, que está a 25 mil anos-luz da Terra, e mandou uma vez, nunca mais mandamos. Nós mandamos um sinal para o espaço e a gente nunca mais mandou. Por quê? Só porque não, assim. Então, se alguém mandou alguma coisa, primeiro que está muito longe, porque a luz leva bastante tempo a chegar, e segundo, que tipo, a gente fez a mesma coisa, porque a gente esperaria que alguém de outro lugar ia fazer diferente do que a gente fez, né? Pode ser que a gente só interceptou o sinal antes da hora, pode ser que mandaram para outro lugar e a gente tava no meio. Pegou no caminho. Pegou no caminho, pode ser também, a gente não sabe. Mas a questão é que isso não é uma prova. Mas nós não temos uma resposta. Mas é uma evidência. A gente não tem resposta. Não tem resposta. Não há explicação. Isso a gente de fato não tem resposta. A gente testou tudo que a gente sabia, todas as possibilidades plausíveis, e a gente não sabe. Não foi replicado. Não foi replicado. Então, só que eu acho sabe. que é uma coisa para ele que estuda física é bem comum, mas eu acho bem interessante essa questão da exclusividade da frequência de hidrogênio, né? Justamente porque ela chega mais longe. Sim. E é o que se diz, né? Que qualquer outra civilização minimamente inteligente usaria
teria conhecimento dessa frequência. E aí a Só gente, isso eu acho genial. é genial, né? E aí a gente começou a testar e pra ver, tipo, de onde pode ser que veio isso, então. E aí a gente, uma infinidade de coisas. E aí a gente descobriu Alguém falou alienígena? Não, ninguém falou. Ninguém na sala falou alienígena? O quê? Não, Das hipóteses. as pessoas não suspeitaram, é uma hipótese. Ou É uma primeira hipótese. Tá. É a melhor então evidência. meu É a melhor tinha- evidência que a gente tem. E aí a gente olhou Foi tão óbvio o meu pensamento. para a região do espaço onde veio esse sinal e a gente foi testar quais estrelas parecidas com a nossa. Por quê? Por que a gente pensou isso? Porque se existe vida, e inclusive eu posso falar isso depois, quais são as características que a gente acha que precisa ter para ter vida em outros planetas, a gente vai falar de fato do que pode ter alienígena. Quando a gente pensa isso, a gente foi lá e analisou quais estrelas. Tinha mais ou menos 66 estrelas que eram possíveis de, de fato existir algo parecido com a gente, parecido com a Terra. Mas a gente não sabe se tem planeta, porque a gente só sabe a luz que vem da estrela, né? E aí, dessas todas, a gente foi, testou. E a que mais se parece com o Sol, lembrando que a gente nem sabe, não é que não sabe, né? O Sol aparentemente não é uma boa estrela para ver vida, tá? Vou deixar bem claro isso. Outras estrelas são melhores para ter vida. Mas, aparentemente, a melhor, vou falar o nome aqui, aí quando tu for fazer o corte, tu bota a legenda embaixo assim. Ah, basta outro. Eu não vou Que ter esse é- trabalho, não. 2MES 1928-1982-2640-123 é o nome dessa estrela que é muito parecida com o Sol e teoricamente seria essa... O pessoal não pensou num nome, Coisa. um nome melhor? Não, Ainda não. astrônomo é assim que faz. Vamos colocar Eduardo, sei Isso, lá. Jonathan. Estrela Que o Wellington. CEP dela. E ela tá a 1801 anos-luz da Terra. 1801 anos-luz da Terra. Isso que Mas isso também, hipótese. Hipótese. Por que é uma hipótese? Porque a gente não pode replicar, a gente não consegue pegar esse sinal de novo. A gente fez o que a gente podia e a gente testou isso que é o principal, a gente testou as outras hipóteses. E a gente tem como testar. A gente não é como uma aparição que não tem como testar de novo. A gente testou. A gente fez todas as outras possibilidades. A gente testou de onde podia ter vindo isso, onde veio, por onde foi. Ninguém achou nada. A gente tá falando desde E 1977. a possibilidade de um rato ter passado por esse equipamento e feito alguma... Não, porque o que acontece? Se fosse um rato, teria que dar problema nas duas, e não deu. Esse é o ponto. Se fosse qualquer coisa externa, tinha que aparecer nas duas antenas, e só apareceu em uma antena, que era a que tava mirando pro lugar certo. Então, esse é o ponto. Se só existisse uma antena, Vagalume. a gente poderia... mas foi nas duas. Então... Tô tentando pensar em hipótese que ninguém pensou. Exatamente. Com certeza. Com certeza ninguém mais testou. Mas sabe o que é mais louco? É que assim, para existir vida em um planeta, é fácil ou é difícil? Essa é a pergunta que eu te faço. Estamos falando sobre vida fora da Terra. Claro, nós estamos falando sobre vida inteligente. Afinal de contas, os caras conseguiram chegar até aqui, seja caindo, porque às vezes eles são muito Ou bons. não chegaram. Ou não Porque chegaram. nós, nós, com toda a inteligência que temos, aprendemos a aterrissar agora um troço que voa no espaço. E às vezes aterriza errado. É, ainda. a gente não é. Na maioria das Nós não podemos julgar se a gente não consegue pousar a nave deles, né? Que a galera é meio ruim de É, manobra. Se o bagulho sai arrasando a Terra quando chega. Mas enfim, estamos trabalhando com a hipótese de uma vida inteligente fora da Terra, né? Uma vida não tão inteligente, mas um pouco, para pelo menos viajar no espaço e achar outro planeta com vida, né? Afinal de contas, tem um monte de lugar que ele poderia ir com a nave dele e morrido. E veio pra Terra. Morri do vídeo nada. Que os caras falam assim: vamos ver aquele troço laranjadão lá, ó. Era só o André. Forte abraço. Meio laranja. Podia ter sido você. Mas a galera. A maior pira que eu acho que a humanidade tem com alienígena é marciano, né? acho que é. O marciano. É porque o Mark tá pertinho. O planeta A mais pira perto era da essa, gente. né? As marcianas, inclusive. Boa dupla pra você conhecer. Marciano. João Mineiro. E Marciano. Também bom. Tudo dessa vibe aí. Só qualidade, né? Certo. A gente de Marte é muito boa. Esse pessoal importado, né, cara? Mas a parada é... Beleza, vamos pensar que nas hipóteses de existir vida inteligente no universo são muito pequenas. Não, pera. Ah, tá. São muito pequenas. Tipo nós, assim. Pô, também estamos sendo arrogantes. Nós podemos ser burro perto do que é uma vida inteligente. Do que é uma vida inteligente. Fala, cara, eles se acham inteligente lá. São mais os cachorros que mandam neles. Eles juntam merda de cachorro. Como é que são inteligentes? Mas enfim. Mas a de ter vida. Vida. Algum outro tipo de vida.
um animal ou qualquer outro tipo de espécie não inteligente, assim como muita vida que existe no nosso planeta não é tão inteligente. Essa possibilidade ela é muito maior dentro do universo, dentro do que você sabe, Cara, André? assim, ó, pra gente entender isso, a gente tem vários pontos aí que são relevantes. Primeiro, o primeiro ponto que é mais óbvio de se perguntar é o que é vida, O que é vida? entendeu? Tu já começa por aí. Bateu o coraçãozinho, Então, e se não tem coração? aí já não tem vida. Entendeu? Raciocina. É que assim, ó, É o que diferencia o ser humano do alface. é isso. Mas o alface também é vivo. Ou do inseto. Do inseto. Mas o alface Inseto também é não vivo. tem coração? Mas não alface é vida. Explico que a aranha morde os outros, cara. Alface é árvore. Ela não tem coração. Ela não tem coração. Cara, mas assim, ó, não sei dizer se a aranha tem coração, tá? Não sei essa informação. Você tem que trazer um biólogo. Mas a definição de vida já é muito complexa até pra gente. Não, vamos dentro do que a gente... Eu vou definir. Eu vou definir vida como alguma coisa que tenha a capacidade de se replicar, Civilizações. de vamos lá. produzir a própria energia. Não, já ficou mais difícil. Não, calma, que já é mais longeão. Então, assim, vamos pegar esse ponto, ok? Então, a gente tá buscando hoje, por exemplo, no sistema solar, vida microbiana. O dinossauro do outro planeta. Então, isso já é mais complexo, é uma vida Já é complexa. complexo. Isso é complexo. Porque são várias moléculas, várias células juntas que tem todo um processo. Mas beleza, vamos partir dessa definição de vida. Qual é o nosso problema com isso? A Terra tem aproximadamente, aí vamos botar prox, 4 bilhões de anos, tá? Vamos botar aí. A Terra tem mais ou menos isso. O nosso Sol tem uns 5 bilhões de anos, um pouquinho mais. O universo, como um todo, tem 13,7 bilhões de anos. Ou seja, a gente está no comecinho do rolê ainda. Tem muito mais para frente do que teve para trás. Então a gente está muito no começo do universo. A vida surge na Terra. Não, mas a tua perspectiva também é Não, lazarenta, calma. né? Não, é perspectiva cosmológica. É, tá? porque pra pensar... Por que eu tô falando isso? O Sol vai durar aproximadamente 10 bilhões de anos. Nosso Sol, ele já viveu em 5. Vai viver mais uns 5, até ele explodir e matar a gente. Mas a gente não vai matar aqui. Bilhões? Bilhões de anos. Mas o Sol é uma estrela... Assina já esse contrato. Isso. O Sol é uma estrela que ela não é muito grande, né? Agora, se a gente pegar uma anã vermelha, que é uma estrela menor que a Terra, menor que o Sol, ela vai durar trilhões de anos. Trilhões de anos. Então, tu imagina que ela vai durar muito, muito, muito tempo. Então, planetas em volta dela vão ter muito, muito, muito tempo para se desenvolver. Uhum. Enquanto a gente tem só 10 bilhões de anos para se desenvolver o que tiver aqui. Então... André, mas agora partindo para uma pergunta, talvez você nem tenha a resposta, só que me ocorreu. Alguns estrelas, eu não sei como você chama, corpos celestes, deixando de existir, afeta a vida de outros planetas, não afeta? De alguma forma? Depende da proximidade. De alguma forma. Se Tipo, se o Sol parasse de existir. a gente morre na hora. Não, A Lua, por exemplo, já interfere com maré e tudo mais. sabe? Mas se a Lua Mexeria sumisse, muito com a Terra. já mexeria bastante. Destruiria, mas mexeria. Agora o Mas Sol... essa interferência existe em outro planeta, provavelmente. Sim, sim. alguma forma. Sem dúvida. É que assim, ó, o Sol, a estrela... Quem fez essa conta, você estimou isso ou tô lançando uma conta pra vocês fazerem? A estrela de um sistema é sempre a fonte de energia primária daquele sistema. Certo. Então, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Não Mas, tem enfim. depois, cara. Você pode querer acabar uma... Perdão. nós Desculpa. vamos falar o dia que você vier. Eu acho que tá muito minimalista. A questão eu acho que a pergunta básica é seres inteligentes, civilizações... Porque... Ou não inteligentes. Eu queria saber se tem vida fora da Terra. Inteligente tem que ter civilização. Mas é que vida Não, eu posso ter um cachorro alienígena? Ó, microorganismos... Um pet? existem. Um pet Mas, ó, alienígena? eu te garanto, por exemplo, que se existir vida fora da Terra, esse ser, ele é capaz de se reproduzir. Esse ser, ele é capaz de transformar algum tipo de energia em outro. Em especial, a energia que vem da sua estrela. Posso te garantir que se existir vida complexa em outro planeta, vai ter animais que voam. Por quê? Porque voar é boa para adaptação. Um exemplo da Terra é simples. O mosquito, o morcego e o passarinho. Os 3 voam. É igual a forma que eles voam? Não. É linhas de adaptação completamente diferentes. Eles não têm nenhuma relação. Mas os 3 voam. Por quê? Porque voar é bom para adaptação, para viver. Uhum. Então, se existirem ETs, a gente sabe algumas características deles. Que são essas que eu comentei. Eles têm forma de se comunicar. Vários tipos possíveis. Pode ser de se locomover, principalmente, né, de se comunicar. Por exemplo, os tubarões usam campos eletromagnéticos, por exemplo. Né? A gente não usa. A gente usa outros. Mas é possível. Fantástico. É incrível isso. A gente está falando de coisa da Terra. Então, assim... Pode existir vida fora da Terra? Sim, mas eu particularmente acho que a gente chegou cedo pra festa. Mas baseado no elementos necessários para existir vida, o que se sabe que existe fora da Terra? Que planetas, por exemplo, teriam hoje dentro do campo de conhecimento o suficiente para ter vida? A gente conhece outros exoplanetas, que são planetas de outros sistemas solares, com outras estrelas. A gente não pode dizer que existe vida lá. A gente pode dizer que eles são em zonas habitáveis, que são regiões em torno das estrelas que pode haver vida, e que é possível
que, se tiver tempo suficiente, ela vai existir. Inclusive, isso é quase que uma De coisa- evoluir mesmo. que é tido que, se tiver as condições necessárias e tiver tempo o suficiente, vai existir vida. Uhum. É uma correlação direta. Se existir a condição e tiver tempo suficiente, o acaso vai fazer existir vida. Uhum. Então, vai existir. Então, assim, se não existe vida hoje, ainda, vai existir. Uhum. Porque tem muito. A gente tá falando de uma quantidade que chega a sextalhões assim, de estrelas que a gente tem, que a gente no universo observável, que a gente conhece. Uhum. Então, sim, se não existe ainda, vai existir. Por que não existe ainda? Que é o que eu acredito. Eu acho que a gente chegou muito cedo na nossa galáxia. Vamos falar da nossa galáxia que é perto, que dá pra chegar aqui. A gente é uma civilização inteligente, que consegue se comunicar de forma complexa, consegue desenvolver coisas complexas. Só que a gente se desenvolveu muito cedo na história do nosso planeta. Nosso planeta é muito novo. A nossa estrela é muito nova. Então a história é que nem o Fermi, né? A gente chegou cedo pra festa. A gente chegou muito cedo e as outras civilizações da nossa galáxia ainda estão se desenvolvendo. Então, ou não se desenvolveram ainda e vão se desenvolver. Ou a gente Entende? não entende, né? Aí que tá a questão. Se existem outros lugares, eu faço a pergunta do Fermi. Cadê eles? Porque se eles existem, eles são mais desenvolvidos que a gente, já era pra ser algo corriqueiro. Como o filme de alienígena extraterrestre que a pessoa vive junto com o alienígena. Ou o filme da Marvel, né? E os Screws. Né? Exatamente, que os Skrulls. Mas eles já Não é o estão entre caso. nós. Então, assim, Tenho medo dessas coisas. pode existir? Pode. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Eu tenho convicção que não pisaram ETs aqui. A gente pode dizer que coisas extraterrestres chegaram na Terra, porque os meteoros são isso, né? Certo. A água, essas coisas. O ouro que a gente usa, uma parte veio de lá. A gente mesmo, né? A gente é poeira de estrela, não sei se você sabe dessa história. Mas é muito bom. Eu sou É que a gente uma centelha de eternidade. Mas assim, ó. Também não tem, né? a gente não tem Mas, não posso dizer que sim, não posso dizer que não. mas eu sou posso dizer, com certeza, que a gente não tem evidências Pra provar. que a gente possa bater o martelo que exista vida fora da Terra. Mas eu posso te dizer que, se existirem condições pela estatisticamente, vão existir planetas com essas condições, vai existir vida fora da Terra. Maneiro. Olha só. O papo tá bom. O André, como vocês viram, o bicho da aula, né? É um professor e ele domina muitos assuntos, assim. E alguns deles vão trazer ele aqui para conversar, para falar um pouquinho mais sobre física quântica mesmo, que é um terreno que eu domino -2, mas eu acho que é um assunto muito interessante, principalmente porque tem muita gente caindo em golpe aí. Da galera. Sim, da, verdade. Code quântico, colchão quântico. Que a galera, enfim, às vezes tem algum fundo de razão, mas pode ter não ter, então, mas é bom você saber o que é, para você pelo menos saber questionar. Então nós vamos trazer em breve. Mas encerrando aqui o nosso assunto sobre alienígenas, a última pergunta que eu faço para todos vocês é: vocês gostariam de conhecer um alienígena? Como você gostaria que fosse a sua relação com o alienígena? Ô, Povani. Eu? Você gostaria que existisse? Não, vamos sair da possibilidade. Tá, Se eu pudesse escolher, eu gostaria que existisse. Vai, fala aí. Eu tenho certeza que existe. Seria um desperdício de espaço gigantesco. Como você gostar? Grande, só tem gente aqui. Então, Como você gostaria que fosse a nossa relação com esse povo? no mínimo pacífica. Porque se a gente já briga entre nós aqui por terra, comida, então pacífica, pelo menos. Maneiro. Que Você, eles trouxessem tecnologia pra gente, pelo menos. pra nós dar... Mas tá bom já do jeito que tá, homem do céu. Tá Mas louco. podia um pouquinho mais. Você tá louco. Com medo da inteligência artificial já. Não precisa ter medo de inteligência artificial. Vamos falar sobre isso O aí. Elon Musk diz que tem. Dia que você vir, nós vamos falar sobre isso aí também. Que diz que tem que ter medo. Rodrigo, fala aí. Você gostaria que tivesse? Com certeza, mas a questão acho que não é essa. Não, a sabe? pergunta que eu fiz foi essa, Rodrigo. Você gostaria ou não É gostaria? que me veio uma história na cabeça agora, Conta. um amigo nosso, que a esposa dele fica infernizando ele que ele tem outra. Ele Certo. tem outra. E o cara é correto. Aham. O cara é certo. O cara não olha pro Eu passei por isso já também. É o que ele diz. E a esposa dele tem certeza que ele tem outra. Aham. Me dá a impressão que se um dia ele arrumar outra, ela vai fazer uma festa. Eu sabia! Eu sempre disse. Eu tinha certeza disso. Então, assim, e o cara não tem. Então, assim, eu não sou o tipo do cara que quer que tenha ou quer que não tenha. Eu queria ter certeza. Certo. Se tem ou não tem. Eu admiro ele dizer assim, eu tenho certeza que não vieram. Eu não tenho como ter certeza. Certo. Não tenho nada que me prove de certeza que não vieram. Mas também não tenho uma prova de que vieram. Perfeito. A gente só tem os causos, as Aham. teorias e muita coisa complexa,
Muita coisa faz sentido, que é depois que faz as teorias. E o divertido disso é justamente você não ter uma opinião formada. Aham. É você estar captando. Exatamente. Sim. Você está aberto. Discutindo, né? Quando você se fecha para um assunto, o cara lá, eu sou católico e o cara lá é crente, eu não quero nem saber como é que é, porque ele tá errado. É um problema. Ele tá errado e acabou. Então você se fecha pro assunto, como é que você vai fazer até mesmo uma crítica se você não conhece? Você não refuta o que você Né? não conhece. Você não pode refutar o que você não conhece. Então você tem que estar aberto para as informações. E eu acho que nenhuma informação é ruim. Sim, eu concordo contigo. Tudo agrega ao ser. contrário. Tudo, Aham. né? Mesmo que você precisa dizer que aquilo é uma merda, né? Mesmo que A seja beleza- uma a beleza- besteira, Aham. A beleza da viagem não é chegar, é o caminho, né? Não se perde. Então é Então, aprender. assim, eu acho ruim quando uma determinada pessoa tá assistindo lá a gente falando esse monte de abobrinha. Porra, esses caras são retardados. Sabe? Tipo, Tá certo também. Também tá certo. Não tá faz. certo, né? Mas se ele tiver aberto a ouvir, Alguma coisa... é bacana. Agora, se o cara não vou nem ver porque eu sei que é merda. Aham. Pô, aí você tá se fechando pra informação. Sim. Eu acho que você tem que estar aberto pra toda informação. Perfeito. Concordo. Perfeito. Eu queria perguntar pra galera que tá aqui no estúdio, antes de mandar a pergunta pro André lá, o Rick Marchiori. Você gostaria que existisse alienígena, cara? Gostaria. Como é que você acha que tinha que ser a relação? Você queria ser abduzido e conhecer... Maneiro. Ó, o Rick falou que gostaria que existisse e que queria dar rolê com essa turma aí, conhecer e desbravar o universo junto com ele. Você alienígena que está ouvindo o programa, por favor, Atenção, pode nos alienígena. buscar. Já temos Eu uma passo o cobaia. endereço. Temos uma cobaia. Aninha, você? que tivesse, de forma pacífica. Só que eu acho que legal também pra gente aprender. Bem fora da casinha, a gente não consegue. Uma parada aqui disruptiva. Ó, a Aninha queria que tivesse, que eles trouxessem alguma coisa disruptiva para o nosso conhecimento e tal, assim. Também acho que seria muito maneiro. E você, André, o que você gostaria que existisse? Cara, muito. Não só para estudar coisas físicas, mas também estrutura social, ver como eles se relacionam, ver se a relação que a gente tem de sociedade é porque é gente ou. É a melhor também, seja mais assertivo. Vai que alguém fez uma coisa melhor, né? Vai. Outra alternativa. Outras formas de viver e tal. Mas só deixando claro uma coisa, eu tenho o ônus da prova. O que eu quero dizer com isso? Eu digo pra vocês, aqui na minha mão não tem um abacate. Certo? E vocês dizem, não tem. Aí eu falei, prova. Eu estou dizendo, não tem aliens, não vieram na Terra. Não estou dizendo que vocês estão falando, mas quando a pessoa diz, tem, essa pessoa está com o ônus da prova. E é assim que a gente funciona. Perfeito. Então, eu penso que o debate é importante. Inclusive, eu até comentei isso com a Ana, eu acho, que eu vim aqui justamente porque eu acho interessante e respeito a opinião, apesar de eu achar errada, mas eu respeito. Eu não tô dizendo. Não. Eu respeito no sentido. Eu respeito no sentido de. Eu acho que vale a pena o debate. Sim, Eu acho que vale a pena o debate. Eu acho que vale a pena a conversa. O que eu quero Falar é que mais eles sobre. respondam por que escondem tanta informaçãozinha de nós. Não, né? a gente Só é isso. intrigado, mas eu realmente mas- não acredito também. essa Eu não tenho discussão- nenhuma prova Sim, que Não, alguém citou. essa discussão que é o gostoso. A gente tem as né? intrigas. É uma delícia. Né? E eu acho que assim, eu ficaria muito feliz, de verdade mesmo. Tipo, muito mesmo. Se amanhã, assim. Amanhã tivesse. Eu acharia muito Ó, incrível. chegou. Aí chegou. Chegou, cara, eu ia achar incrível. E eu ia ser tipo assim, ó. Eu acho que eu seria uma das pessoas que eu conheço que ficaria mais empolgadas com isso, porque seria algo totalmente novo pra gente estudar. Verdade. Tipo assim, não, mas o Ricardo, vai dar pra visitar outro lugar. Mas, cara, imagina que se existe outra civilização, é outra história, é outra forma de viver, é outra forma de entender o mundo. E principalmente, né, se eles chegam até nós, é porque eles já passaram por etapas que a gente está passando de desenvolvimento, de exploração. Exatamente. Então, seria algo fantástico se existisse de verdade. Pegando o gancho dele, uma coisa que sempre me decepcionou desde criança, eu fico muito decepcionado, são com as distâncias em anos-luz. Tem um sol bacana, daqui 1.800 anos andando na velocidade da luz. Não é bem assim, mas É mais ou menos a isso. luz leva 1.800 anos. É. Porque quando a gente viaja, o espaço-tempo se deforma, então Se deforma. é 1.800 anos para quem fica parado. Não é muito pra quem diferente. vai, não. Mas é Pra muito quem vai é tempo, pô. menos. É muito tempo. Pra quem vai é menos. Só que a questão é que não é muito diferente disso. É tempo pra caramba. Então, se chegasse um ser aqui, tivesse vindo de uma galáxia muito, muito distante,
estilo Star Wars. Fala, cara, como é que faz? Como é que tu fez aí? bizarro, Pra né? andar 5.000 anos-luz. Como é que tu vira uma... E ficar com Como esse é que tu rostinho faz bonito, isso, né? como se Muito ainda legal. tivesse só 2.000 anos-luz. Entendeu? O cara vai ter que ensinar isso pra gente. Certo. Porque tudo é longe. Aham. E eu acho que a grande decepção, a minha, né? E eu acho que de vários físicos e pessoal que estuda espaço sideral, né? Astrônomos e tal. Distâncias de anos-luz, é horrível, cara. É uma coisa absurda, é broxante. Isso que a gente nem falou de demais. parsec, coisa arada. Parse. Mas, ô, Rafa, só pra finalizar um negócio aqui, a gente costuma comentar sobre, se visitar e tudo mais, mas a gente tem que pensar que se uma civilização chega aqui, eles estão tecnologicamente muito mais desenvolvidos que a gente, e possivelmente socialmente também. E se o futuro da sociedade é não se destruir, ou a gente se destrói com guerras e tudo mais, ou a gente se mantém inteiro, Mas né, aí como te sociedade. pergunto, Aí, se eles, de duas uma, ou eles destruíram o planeta deles e vieram os e recursos. vieram, Os Skrulls. os Skrulls, não, os Skrulls tiveram seu planeta destruído, Tá, mas beleza. invadido. Ou Mas eles, o que eu tenho a ver eles com a de sua fato vêm pra cá, né? E quando eles chegam, eles têm uma sociedade tão desenvolvida que a gente não vai entender que eles não querem invadir, matar ou algo do gênero. Eles não estão preocupados com isso, porque eles já superaram isso. Eles já superaram essa ideia de ganância que a gente vive constante. Exatamente. Entendeu? Mas aí é que tá meu medo. Historicamente, a galerinha mais inteligente acaba com a galerinha mais burrinha, entendeu? Então, assim, ó, Não somos Terra, bonzinhos na aqui na os Terra. portugueses chegaram aqui, viramzinho, A gente aqui na Terra não é muito... A gente aqui Então, na Terra não é muito bom nessa Eu parada. até achei legal. Até achei legal que ele tem uma visão positiva. Os caras são tão evoluídos que eles não estão nem aí pra isso. Aham. Putz, eu queria pensar assim, mas se você consultar aí os Elon Musk da vida, os Bill Gates da vida, eles dizem, não, historicamente, Eles querem o subjugar. pessoal mais inteligente vem e acaba Subjuga. com o mais burrinho. A diferença é que hoje eles não iam chegar com espelhinho, eles iam dar um iPad. Talvez, né? Sei lá. Gente, vê que o papo é muito interessante, tá? Se você gostou de alguma coisa, você acha alguma coisa interessante nesse papo aqui, curte esse vídeo e compartilha com gente que pensa como você. Pra quem não pensa como você, evita que você vai ser tirado de maluco, assim, que nem nós. Então, manda pra galera que pensa igual. Eu sei que a discussão aqui teve um pouco de tom de brincadeira e um pouco enfim, de discussão, mas eu sei que é muito interessante tudo que a gente falou aqui, de alguma forma, trazer respostas e explicar por que existem tantas dúvidas, ou por que as pessoas questionam. Afinal de contas, através do Rodrigo e do Povani aqui, vocês viram que existem muitos pequenos pontos de interrogação nas histórias aí, que dão, enfim, força para muita gente acreditar que existem, enfim, visitas de alienígenas aqui no nosso planetinha. Alienígenas. E como o André falou, de maneira racional, olhando a coisa sem muita paixão, existem muitos fatos também que comprovam que não é muito possível, nem muito viável, nem muito interessante. Então, se você acha que... Se é do time que acha que alienígenas visitam o nosso planeta, conheça Varginha. Tem um disco voador lá no monumento. a história é boa. inclusive. É a caixa d'água da cidade. A história é boa, porque os filmes só mostram que desce dos Estados Unidos, os alienígenas muito ficcionados pelos Estados Unidos. Eles sabem da Disney, alguma coisa, eles estão... Alguma brisa que eles têm. Bombinhas, Cancún, isso nada Mas é pra você que é uma pessoa... Não, o que um ser evoluído vai querer fazer em Bombinhas? Vá pra Varginha. Vai pra Varginha. Você que gosta do tema, vá pra Varginha, visite Varginha. Afinal de contas, fomente esse negócio de maneira turística. Não fique aí criando conspiração que não ajuda em nada. Vai lá fomentar lá a cidade que vive disso aí há muito tempo. Não, com todo respeito, tá? Ao pessoal de Varginha que pode estar assistindo aqui, tá? Que é uma cidade muito interessante. É bem bacana lá, viu? Vive acho que a maior... É café, né? A café. famosa E assim, ó, Três Corações, mas o que é mais interessante da história toda é que ela é mundialmente conhecida pelo caso e muito mais respeitada, como o Povani falou, fora do Brasil. Aqui a do que dentro. gente... Não, só tô falando, vamos lá. A gente tem relatos de pessoas que moraram em Varginha e foram pra China e chegaram a virar celebridade. Conta mais. Tem muita Porque coisa em cima como dessa o caso história de toda. Varginha, A ele gente- teve muitas coisas, aconteceram muitas evidências, não dá pra chamar de evidências. O gostoso Contos, são os fala. pontos de interrogação Teve que muitos esse que é pontos, legal. foi um caso extenso, de meses, Pra não foi caramba. um acidente de um dia, entendeu? Então ele se tornou muito famoso, muito bem documentado, e lá fora os caras são super respeitados. O cidadão de Varginha chega lá fora, nossa, e internamente os caras já estão meio abrasileirados, estão meio sacudo daqui, não quer nem mais falar. Não, e a tá? história de voo já. A prefeitura tentou investir, mas investiu errado.
não aproveitou esse mote turístico, né? Pô, tem uma caixa d'água em formato de escovador. Isso que fez foi eu esqueci o nome da fornecedora, seria a Casande lá, né? A Águas de Joinville lá, fizeram a caixa Águas d'água. de Varginha. Águas de Varginha. Um governo criou os Agronciou pontos tudo. de ônibus, um artesão criou algumas estátuas pela cidade e o cara bomba, o cara vende tipo 11 mil estatuazinhas por dia. Não, tá aí, é isso aí. Tá? E aí você vai lá comprar essa estátua. Só que a cidade em si não. Vários governos foram contra, acharam que aquilo menosprezava a cidade de alguma forma e não permitiu o investimento. Tem um museu que está parado com verba com verba nacional, né, do governo e não foi entregue até hoje, tá lá inundado, o cachaceiro lá dentro, o ET de Varginha tá lá dentro também, e o negócio não termina nunca. E aí existe uma desmotivação turística lá dessa história do ET, eu não sei, até hoje não entendi por quê. E o próprio Sebrae, tá? O próprio Sebrae diz que não é tarde. Não, eu também acho que não. Não é É tarde só pra fazer um fazer storytelling certo. Então, a gente fez algumas Chama mais um. Vem, refaz a A história. gente fez algumas brincadeiras aqui com o Varginha, mas eu quero pedir desculpa para algum cidadão que esteja assistindo o vídeo. Eu acho que tem um potencial imenso, sabe? Eles podiam fazer desde um planetário, desde um encontro ufológico e bombar a cidade aproveitando esse mote. Que é o que acontece. Na área 51, do lado da área 51, lá tem esqueci o nome da cidade lá. Bomba o troço. Bomba. E não tem nada. Tem uma placa proibido ultrapassar. Não aconteceu nada, não tem metade, não tem um quinto da De história de história, Varginha. É. E aham. o troço bomba, o mundo inteiro vai pra lá pra ver uma placa. Não ultrapassa. Não, storytelling é tudo. Mas eu não quero pedir desculpa a ninguém de Varginha. Se você se ofendeu com alguma coisa, precisa prestar atenção, eu não ofendi ninguém. Rafa, Quer falar alguma coisa? Posso usar Usa do povo, usa do povo. Não, é só para encerrar, porque vocês estão falando que o brasileiro não dá moral para Varginha, né? Que a gente dá moral para as coisas que acontecem nos Estados Unidos. Mas imagina, tu vai ver uma notícia dos Estados Unidos, there's one strange object in the air, não sei o quê. Esse inglês é bom, esse Aí inglês. tu vai ouvir alguma coisa de Varginha, então, caiu três coisas do céu ontem à noite, trem né? voador. Os trens do Trem voador, voador. né? A gente acaba não dando credibilidade. É uns trem que voa. Fala inglês, a gente também acha. É outra pegada. Não, Fica é mais. trem voador, não tem desculpa. Então, o negócio é eu falar inglês aqui, aí todo mundo. Então, eu só quero deixar uma mensagem, já que está sendo gravado, para se daqui no futuro, não sabe quanto tempo, tiverem ETs ouvindo isso aqui, quer dizer que eu quero conhecer vocês. Sempre acreditei. Estou aberto. Estou aberto à conversa. É nóis. E principalmente se vocês puderem me explicar o que aconteceu aí, as coisas, eu tô aceitando esse sinal aí, o que era. O sinal O sinal, a gente ajuda aí uma colaboração, fazer um paper, uma publicação, pra ajudar no meu Lattes aí. Tô aceitando. Nunca duvidei. Aí, se vocês existirem, nunca duvidei. Se vocês não existem, eu também não acreditava. Então é isso aí. Se você não é um alienígena, tá assistindo isso aqui, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo. Se você é um alienígena e tiver conta no YouTube, faça o mesmo, por favor, nos ajuda bastante. Se você não tem, faça também, que não é muito difícil. Se você tá assistindo isso aqui, você já sabe fazer alguma coisa. Então, curta, compartilhe, manda pro máximo de pessoas possível. Eu tenho certeza que alguma coisa interessante vai sair desse papo aqui pra vida. Pra você poder discutir, nem que seja numa roda aí, não passar vergonha. Quando os caras falam, não sei o que, você fala, não, mas você sabe o que é o negócio WoW? Conversa de boteca. Aí tu já vem grande, tu vem gigante. Já vem grande. Tinha as antenas lá, que mentira. Ou Pô, tá no date assim, ó. não fala disso não. Não. Conquistei ela sim. Pra ti funcionou, André? Funcionou. Tu chega lá, mete um papo assim inteligente, a menina fala, meu, esse cara é muito inteligente. Quando vê, já era. Fica a dica. É isso aí. Se você gostou, nos vemos em breve. Eu vou trazer esses malucos aqui mais vezes. O André volta em breve falar sobre física quântica. E agora eu vou passar as redes sociais desses malucos para vocês acompanharem eles mais uma vez. Começando por ti, Povan. Qual que é teus arroba aí? Carlos Polvani. @Carlos Polvani no Instagram. Fechou. Ele não fala de ET, só de instrumento Não, musical. vida. Crônicas da vida diária. E você, meu querido Rodrigão? Meu Instagram pessoal é DJ Rodrigo Aguiar, mas eu gosto de divulgar o da empresa, né? Vai lá. @novabase.com.br da minha empresa, minha sócia, minha esposa, que com certeza tá pedindo, fala. É a maior incentivadora, né? Em breve E serei cliente dele. palavra final é assim, ó, não acredite em ETs. Eles mentem muito. Você, qual que é as tuas redes sociais, André? E me diz se você tá fazendo algum conteúdo aí nessa área. Então, normalmente eu produzo conteúdo desenvolvendo a minha área de ensino de física como professor, então estou sempre mostrando atividades que eu estou realizando. O meu arroba é @profandressartori, então é só procurar lá
a rede social no Instagram, né? Que eu faço esse conteúdo voltado para a área de educação. E mais pro futuro aí, quem sabe, a gente faz uma parceria, alguma coisa, né, Ricardo? E faz algum conteúdo aí voltado para o ensino de ciências, divulgação científica. Inclusive, obrigado por abrir o espaço aqui. Porque, claro, é importante a gente discutir, mas também é importante a gente trazer conteúdo científico, né? Porque a ciência, ela, além de ajudar a nossa sociedade, ela também nos enriquece como seres humanos e nos torna mais questionadores. Sem ela, nada seria, mano. Exatamente. É isso aí. Siga a gente no Instagram também, @bemcomum, lá você ficar sabendo de tudo que rola por aqui, cortes desse episódio, quem vai estar por aqui e também lá sempre tem novidade dos nossos parceiros. E, por favor, vá lá prestigiar os nossos parceiros comerciais. Deus abençoe você que nos acompanha até aqui. Assim. É assim. Valeu. A 4ª temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento De Valor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram, @Hope Store Oficial. Dr. Tiago Ferreira Luiz. Ortodontia e Implantes, o número 1 de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Comum Podcast.